Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que está sempre comigo aqui, é minha fiel companheira de sempre, Thaís Alves. Olá, e aí, tudo bem, Fred? Tudo bem, porque hoje, minha querida esposa, nós estamos sozinhos, como sempre. Não estamos sozinhos. O nosso podcast acaba que sempre é nós dois conversando com a galera lá do outro lado dos fones, não é Mas mesmo? hoje... Mas hoje nós temos a presença ilustre desse trio maravilhoso que veio de um outro planeta, não veio de nenhum planeta das constelações do Doctor Who, mas sim do planeta Glamtron, diretamente ali da constelação de RuPaul's Drag Race, de The Library is Open. Telo, Rodrigo e Cairo. Se apresentem pra galera. Se não é a primeira vez que esses três maravilhosos estão aqui com a gente, vocês devem lembrar da passagem deles aqui pelo DWBRcast, quando a gente gravou um off-topcast sobre Rick and Morty, que não tinha nada a ver nem com o RuPaul's Drag Race, nem com o Doctor Who. E nós já estivemos lá no podcast dele, The Library is Open, algumas vezes falando sobre o RuPaul's Drag Race, não é mesmo? Exatamente. Oi, amores, eu sou o Rodrigo. Vocês se lembram da minha voz? Eu sou o Telo. E eu sou Cairo. E você não está no The Library is Open! Pois é, cara. Você tá no DWBRcast. Exato, e hoje, mais uma vez, para seguir nossa tradição, sempre que esses podcasts se chocam, nós vamos falar de uma coisa que não é bem nenhum dos dois temas, né? Quer dizer, o tema de hoje não é um off-top, nós vamos falar sobre um assunto relativo aí a Doctor Who, mas não é um review do episódio, não é nada nesse estilo, né? Como vocês sabem, a gente tem os nossos queridos apoiadores, os nossos companions do Apoia-se, e dependendo do tanto que você apoia, você pode vir a escolher um tema, uma pauta aqui do WBRcast. E o nosso apoiador, o Will Sartori, tinha escolhido... Beijos, Will, maravilhoso! Ele tinha escolhido aí o tema sobre representatividade em Doctor Who. Mas ele colocou uma coisa bem específica, Thaís. Ele colocou assim, eu quero que vocês falem sobre representatividade, mas eu não quero que seja só aquela representatividade tipo, gays em Doctor Who. Mulheres. Ou LGBT em geral em Doctor Who. Ou mulher. Ou não. só mulheres. Eu quero da forma mais ampla possível. Então eu quero... O que Doctor Who já fez e o que deveria ainda ter feito de representatividade de negros, de LGBT, de pessoas gordas, de uma pessoas... coisa mais ampla, de uma forma muito mais ampla. Que saia só do espectro ali da sexualidade da coisa, mas vá para uma representatividade pra geral, tudo. de tudo. Isso. Exatamente. E aí, achamos nada mais que justo chamar esses lindos de um podcast que fala muito sobre representatividade no dia a dia deles. Pois é. Pois é, então vamos dar uma parada aqui, nós cinco vamos beber aquela água de sempre e a gente já volta já pra falar sobre esse assunto cabeça aí de hoje. Vamos lá. Começamos aí mais um podcast. Eu admito assim que eu tô muito feliz de a gente não tá só fazendo mais um review. Graças a Deus. Amo fazer review, mas você sabe que eu gosto muito do bom e velho papo de bar. E esse não deixa de ser um papo de bar, né, cara? A gente ainda não começou a beber e comer, mas não deixa de ser um papo de bar, né, cara? E mais legal com um tema desses, né? Pois Porque Doctor Who é uma série muito cheia de inclusão, de representatividade. Sim. Então a gente vai falar disso aqui hoje, né? Eu acho que como uma série velha como Doctor Who né, que tá aí, mais de 50 anos no ar. Mais de 55 pois já. Mais de 55, já tá no 56, já faz 56 esse ano. A gente, querendo ou não, ia acabar esbarrando em representatividade hora ou outra, até porque o mundo evolui e a mídia evolui, né, cara? Mas ao mesmo tempo que o Doctor Who abrange muita coisa de representatividade, como, por exemplo, no caso quando o Will ele deu aí o tema pra gente fazer, ele deixou bem claro que ele não queria só representatividade LGBT, porque até que a gente brincou, né? Representatividade LGBT em Doctor Who é só mais uma quarta-feira, né, cara? Porque, felizmente, já tem. Poderia ter mais? Com certeza. Mas já tem muito em relação a outras séries que existem. Sim, mas, ao mesmo tempo, ela peca ainda em algumas outras representatividades ao longo aí dos episódios dela, sendo tanto na série TV quanto o universo expandido, enfim. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Pois é, mas apesar de tudo, a gente vai começar sim com a representatividade LGBT, sim, porque é o que vai puxar aí o resto dos temas aí pra gente, né? A gente tem a sorte, eu acho que posso se dizer sorte, né? Aliada com uma vontade real dos criadores da série, agora, os escritores da série moderna e tal, trazerem esses temas à tona, né? Porque a gente tem, logo na primeira temporada, em 2005, um personagem que já vem com essa carga LGBT, que é o Jack Harkness, né? É o primeiro personagem reconhecidamente de Doctor Who e LGBT da série. E é muito bacana no caso do Jack, né, cara? Porque ele não é só o personagem gay que aparece, nem gay ele é, né, cara? Ele é pan. A gente descobre mais pra frente que ele é um termo que eles chamam de omnissexual, né? Porque ele fica com todos os gêneros e raças e espécies e tudo. E qualquer coisa que tenha vida, o Jack dá uma chance. Mas a princípio, quando a gente é apresentado pra ele, ele é exposto
como um cara bissexual, né? Porque ele dá em cima do soldado, ele dá em cima da Rose. Isso é muito importante, porque hoje em dia a gente infelizmente vê muito essa invisibilidade, né, cara? Que a mídia contempla muito gays, lésbicas, mas não contempla as pessoas que não são nenhum nem outro, né? Que são bissexuais, né, cara? E assim, gays e lésbicas naquelas, porque mais gays também. Sim, né? Porque sim. lésbicas são desaparecidas. Apesar Cadê? que em Doctor Who tem Ninguém muito. viu. Exato. Bom, tem a Bill, né? Tem a Bill, tem a Jenny Avastra. Sim, mas o que eu falo, num geral, assim, a gente até fala muito que o movimento, né, a gente chama pra encurtar de movimento LGBT, mas a gente fala que é o movimento GGG. Porque é só gays falando sobre gays, para gays. Entendi. E não sai disso. E assim, é tão sintomático que a gente tenta fazer o máximo possível no podcast pra trazer pessoas diferentes e pegar opiniões diferentes. Mas assim, o 2/3 é GGGGG, sabe? Sim, do sim. podcast. Sim. Pois Então é foda. O que eu acho interessante, tanto no caso do Jack quanto da Bill, é que em nenhum momento isso é uma grande questão, né? Como se precisasse existir um debate de por que o Jack é bi ou pan, ou homossexual. Por que a Bill é lésbica, sabe? Tipo, é simplesmente pessoas sendo o que elas são, e ponto final, sabe? Sim. Sem questionar isso, né? Sem ficar botando isso à prova ou levantando questões sobre por que eles são assim. E no caso do Jack, eles usam isso em Torchwood de uma maneira muito boa. Principalmente que é uma série mais adulta, então é mais pesada. Aham. E assim, ele acaba... Ela é Ed, né? Ele acaba... Além da Século polícia. XXI, cara. Prepare. Tudo mudou no século XXI. Gente, eu amo Torchwood, vocês parem de zoar. A gente também A gente ama. também. Inclusive, reviews de Torchwood, pessoas. Escutem review de Torchwood. Torchwood é importante pro canon de Doctor Who. E, claro, o romance principal do Jack acaba sendo com o Ianto, Sim. mas até esse desenrolar, ele se envolve com muitas pessoas e aliens Sim. em Torchwood, inclusive de maneira tórrida, porque em Torchwood pode, né? Sim, sim. Então, assim, tem o lance dele com a Gwen, aquele vai, não vai, tal. Aí eles encontram umas pessoas de outras espécies do passado do Jack, Não com deve que ser ele já foi. Tem ex-maridos e ex-esposas que aparecem, de várias espécies, inclusive, e tudo mais, essas coisas todas. Eles acabam optando pelo romance com o Ianto, porque, gente, obviamente que ele tem que ter um romance dentro Com da humano, equipe. né? E outra, Com humano. dentro da equipe. Sim, Dentro sim. da Não equipe. necessariamente humano, eu Mas, acho, né? mas o lance do dentro da equipe é que é o Que é a pegada- imperativo. Sim, sim. Por vários motivos. No caso da Bill, a gente tinha só... Agora, quando ela era companion fixa, criou-se muito essa crítica do tipo, todo episódio ela vai dar um jeito de falar que ela é lésbica. Só que eu sempre discordei disso, porque assim, quando vou usar o exemplo do Doutor, porque é o personagem principal. Quando era ele com a Rose, que a gente tá revisando agora a segunda temporada, todo episódio tinha uma gracinha de que eles estavam se pegando. E não virava Um tio-tiozinho, né? E tudo bem. E a tudo gente bem. achava ótimo, todo mundo achava ótimo, ninguém não tinha problema com isso. Quando foi a Bill todo episódio falando alguma coisa tipo, pegaria aquela menina, ou não sei o quê, aí virou um problema, tipo, eu acho que não. A série, ela é muito... Nisso ela é muito... Como é aquela palavra? Justa, né? Tipo, se ela faz pra um, ela vai fazer pro outro mesmo. Por mais que a gente saiba que vai ter uma pequena parcela dos ditos fãs que vão encrencar com isso, e aí, infelizmente, a gente sabe o porquê, né, cara? Sim. E uma coisa que eu acho muito legal da Bill, assim, quando eles trouxeram o personagem, é porque eu acho que a representatividade LGBT, mas principalmente essa mais palpável facilmente, que é gay, lésbica, ela sofre muitos problemas porque existem dois tipos de representação. Ou a pessoa é uma devassa sexual, Sim, tipo o fetichizada, Jack, né? que é a pessoa que vai É fazer bem sexo. fetichizada, Que assim, não tem problema você ser, o problema é quando a única representação é essa. E aí todo mundo acha que todo gay é assim. Que todo gay é assim. Né? E o outro gay é o gay que... Nossa, ele é tão de boa, ele é tão igual a gente, que ele não é gay, basicamente. Eu sempre comento de uma novela que tinha na Globo, eu nem lembro o nome da novela, mas tinha um casal gay que era casado, eles moravam juntos e eles trabalhavam no aeroporto. Um era aeromoço e o outro trabalhava no aeroporto. Eles eram casados, o tempo todo falava que eles tinham chegado em casa. A novela inteira passou sem eles darem um abraço, um beijo, sem darem as mãos. Mas não, a gente é gay, a gente é gay, a gente é gay. Então o que eu gosto da Bill é que, assim, eles trazerem uma namoradinha pra ela, ter todo um arco, é do tipo, ela não é lésbica só por ser lésbica.
existe um motivo. Ela tem uma vida, ela tem um romance. Sim. Porque assim, se a gente tem uma temporada inteira que é baseada no fato da Amy estar em dúvida se ela ama ou não ama o Rory, qual que é o problema da gente ter uma temporada inteira baseado na Bill querendo encontrar um amor? Sim, exatamente, né? Se a gente Exatamente. justamente, isso é uma coisa que a série ela faz, né? De nivelar, né? Os companions e os personagens como um todo, né? Todos têm direitos iguais em relação a como os problemas e os anseios são expostos em tela, né, cara? Inclusive, é muito triste da Bill ter durado tão pouco. Sim. Sim, sempre. Queria ter visto muito mais dela, mais umas 2 temporadas. Questões de produção a gente descobriu depois, né? mas tem uma coisa com a Bill que foi feita muito bem, porque, tipo, ela é adolescente, né? Ou ela é recém-adulta, vamos dizer assim. Ela a é Bill. uma jovem, ela tá na faculdade. né? Exato. Então, tipo, eu achei muito natural, porque quando a gente tá nessa idade, uma pessoa principalmente da geração dela, ela é estabelecida muito como uma millennial mesmo. Sim. Ela lê Sim. muito, ela gosta de Sim. ficção científica, essas coisas todas. Tipo, eu lembro que nessa idade, eu e os meus amigos, a gente falava muito sobre, tipo, que tal pessoa eu quero pegar, tal pessoa não. Todo mundo de todas as sexualidades. Sim. E eu acho isso natural, porque ela é jovem mesmo. Dali a 20 anos, ela não vai estar falando tanto sobre aquilo. A Bill, ela era, tipo, cada um de nós, né, cara? Exatamente. Legal o que o Rodrigo falou, porque ele fala assim, Dr. Who é a que deixa a coisa dessa sexualidade mais... não é invisível, mas ela deixa de forma natural. Eu me lembro muito do The Ghost Monument. Sim. E aí a gente tem a pilota lá, né? Que eu não lembro o nome dela agora. Personagem sensacional, gostei muito dessa personagem, inclusive. E aí o Graham fala que os Stenza mataram a mulher dele. E ela fala assim, a minha também. Acabou! Não entra em nenhum debate, discussão. Tipo, olha, você perdeu sua mulher pra eles. Eu também. Acabou. E isso... Acabou, pronto. E rola a empatia normal, E e rola a rola tristeza, e rola... E é isso, sabe? isso. A questão não precisa ser sobre, nossa, você é lésbica, né? Não, é tipo assim, você perdeu alguém e eu também. É isso que une a gente. Sim, e isso é o luto, né? o grande resumo do que a gente vê da 11ª temporada mesmo, né? Porque, por exemplo, a coisa principal, assim, qual era a grande diferença daquela temporada em relação a todas as outras? O doutor, ele, depois de mais de 50 anos, ele não era um homem, ele era uma mulher. Ou seja, ele era um ser que tinha um corpo masculino, se identificava como um homem, e agora ele tem um corpo feminino e se identificou como mulher. Né? E isso nunca foi um grande problema, né? E o próprio fã, né, cara, independente de gostar ou não, a gente fica se perguntando, tipo, como é que será que eles vão abordar isso? Será que vai ser um problema? Será que não vai ser? E no final, foi só mais um dia normal. Tipo, a Jory falava, eu era um grisalho com sotaque. Dia desse eu era um Come to cara. daddy. Quer dizer, mami. Quando eu era homem... é Sim, é muito bom, né? Quando eu era homem, isso não rolava, entendeu? E isso não virava, não tinha um big fuzz em volta. Era só Isso. mais uma coisa, só mais um fato da vida maluca dela, que ela tava jogando na mesa e o pessoal aceitava. E eu acho que o mais legal de Doctor Who é isso, né? Eu acho que as séries inglesas, de forma geral, BBC, a ITV, sim. os ingleses, de forma geral, parece que colocam na ficção deles essa questão de uma forma muito mais natural. Parece Sim. que as séries e filmes americanos forçam Eles têm um pouco mais. de medo, né, Tem parece. um pouco mais de medo. Tem outros exemplos, né, a gente tá falando de lésbica, né, em Doctor Who a gente tem, por exemplo, Jenny Vastra, que é Jenny legal Vastra. porque, além delas serem um casal interespécie, né, porque uma é uma Exatamente. siluriana e uma humana, elas são um casal casado, né? Isso é bacana, Sim. porque tira um pouco esse lance que elas estão só, são meninas se pegando, não sei o quê. Não, elas são um casal casado que desvenda mistério junto e luta com katana junto. Tem todo aquele lance que fala que o Moffat ele tem um leve problema, porque ele só escreve lésbicas iguais, né? Todas são mulheres fodonas né? Nem só verdade, lésbicas, todas as mulheres do Todas. Moffat são Pois exatamente a mesma. Então, quando você vai pensar, até isso é nivelado, né? Tipo, não é uma coisa só com as lésbicas, é com as lésbicas, com as bis, com as São héteros. mulheres. As mulheres Todas deles as são mulheres. assim. River Song, Missy, Clara, Sim, mas né? independente de ter esse que eu não vejo nem isso como um problema, acho que é a característica de escrita do cara. Mesmo assim, eu acho que são discussões mais benéficas do que negativas, assim, do tipo, legal, ele tá fazendo um casal legal, tipo, não tem relacionamento abusivo nenhum entre elas duas, Sim. e calha delas serem duas mulheres. Ponto. E além disso, uma delas é uma siluriana.
que em tese seria quase um inimigo natural dos seres humanos, Sim, né? sim, Por sim. conta deles também serem da Terra, e rola até aquela disputa num episódio anterior lá, né? Sim, Com o Matt Smith. Então, assim, ele coloca inimigos naturais tendo um relacionamento amoroso. Sim. Que funciona, não é abusivo. Elas têm uma coisa romântica que dá certo, né? Então é muito legal. E isso é muito importante. Nenhuma das duas precisa assumir um papel, digamos assim, ativo e passivo. Exato. Né? Sim. Exato. Não há necessidade disso. Agora, posso fazer uma grande especulação? Claro, Que é uma coisa que tá muito dentro de mim, assim. Volta pra fora, Rodrigo. Vamos voltar no tempo para 1970, 71, 72. Ok. Nessa época era muito, na verdade era praticamente raro ou inexistente, representar LGBTs. Sim, Principalmente sim, numa sim. série que teoricamente era voltada para o público jovem, né? Eu tenho aqui pra mim, por causa de olhares e coisas que aconteciam, que o Benton, o Yates e o Brigadeiro eram um grande trio. Como assim? Ah, não, que isso, gente. Eu Trisal. Será? Não, Será? se você falar só do Bento e do Eight, ok, mas eu acho que o Brigadeiro não, né? Não sei se é questão de chip, mas sei lá, eu sempre imaginei algo Temos aqui um rolando chiqueiro, ali. é isso? Eu acho que é mais chip do que realidade, mas... Mas, É mais sempre- fanfic que sempre- realidade. Sempre rolavam uns olhares esquisitos, assim. Não Ah, sei. não sei. Acho que entre o Bento e o Eight elas até poderiam. Agora o Brigadeiro eu não botaria na roda, não, mas. Mas eu não sei se era o Benton ou o Yates que tinha uma coisa com a Joe, né? Então, Ah, sim, isso sim. já desconstruiu o meu chip. É que inclusive no quadrinho Mas é não explorado. necessariamente, cara. É. Não A Joe fez o rapa ali na unit toda, né? Ela saía cada semana com o Amo. Eu amo também. Vocês já viram aquela foto da Kate Manning com o Dalek, né? Sim. Essa foto famosíssima, Isso é né? legal que- Bem sexy. Isso completamente tá fora, não tem nada a ver com o Não assunto, tem nada cara. a ver com o assunto, mas e daí? Kate Manning com um Dalek. Não, é verdade. Beijos. Deem Google nisso. Ou não, se você for menor de idade. Exatamente. Tá, mas isso, vamos lá, isso é legal também você tá falando sobre, na época, né, a gente entende, né, que é óbvio que nos anos 60, 70 e até em 80, a gente não ia ter uma representatividade tão grande em relação ao aspecto LGBTQ+, e tudo mais, até que na época nem esse título tinha, né? A gente ia falar que era representatividade de GLS. GLS. sei Meu lá. Deus, GLS. Pois é, não tinha, mas em retrospecto, a gente teve companions gays do primeiro Doutor, com o Universo Expandido. O Universo Expandido em Doctor Who, sim. ele faz muito esse serviço de tipo, não tava ali, mas agora tava ali. A gente só não tinha visto ainda, né? O primeiro Doutor, ele tem um companion que é gay, não lembro agora exatamente em qual áudio é, tô meio ruim tem com o nome. problema. Ele chama Oliver Harper. Se eu não me engano é Oliver Harper. Que ele foi o primeiro companion homossexual do Doutor, assim, cronologicamente pro Doutor, né? E ele encontra ele nos anos 60, e essa cena é muito maneira porque o Doutor meio que salva ele de uma batida da polícia, justamente porque ele tava tomando um enquadro por ser homossexual, né? Tipo, e enfim, o Doutor salva ele fica na tarde, um tempo ele esconde aí a orientação sexual dele porque ele tinha medo de ser expulso da TARDIS, e quando vem à tona, porque óbvio que ele não vai conseguir guardar pra sempre, o Doutor ele tem a reação contrária. A gente tá falando de um primeiro Doutor que era um velhinho super tradicional britânico, né? A gente tem até o problema aí com o especial de Natal do Twice Upon a Capaldi, né? Time, né? Que ele foi representado tendo alguns preconceitos que ele não deveria ter, né? No Universo Expandido esse problema já não existe. Ele nunca transformou isso num problema grande. Não, mas na verdade eu achei super válido isso do especial de Natal, apesar disso ter sido motivo de muita polêmica e muita gente criticado. Era como uma pessoa mais... A gente vai falar depois também de pessoas, representação De idosos. de idade, de uma forma geral dentro da série, mas eu consigo entender que era como uma pessoa de 60, 70 anos pensava em 1963. Sim, sim. Eu acho que faz sentido. É que rolou uma metalinguagem ali, né? Foi uma crítica do tipo, olha, a gente sabe que ele não era um cara de 60 e poucos anos, ele era um alienígena de uma outra civilização e tal, mas ele era escrito numa época em que era assim que se Exatamente, pensava. exatamente. Né? Então é aquilo que a gente sempre fala, né? Você tem que ver uma camada além, né? Tem que ver. Existe muita metalinguagem nas narrativas de Doctor Who, né, cara? E até pensando em Twice Upon a Time, existe um momento em que a Bill revela, sim, que ela gosta de mulheres, tanto quanto o doutor e o personagem do Margates, e eles fazem aquela cara de, mas eles não julgam ou querem fazer algo, assim, maldoso eles com não ela. eles não se tornam inimigos dela. Eles só ficam surpresos, tipo, nossa! Então, Sim. tipo assim, você vê que
podia não ser tão comum, mas quando surgia alguém assim, tinha surpresa e tudo bem, né? Sim. Não vira um inimigo por conta disso, Sim. automaticamente. Né? Na série clássica também, apesar de a gente ter falado aqui que nos anos 80 não tinha muito, uma das companions aí, que a gente tá falando de uma personagem fixa, que levantou muito essa bola de, ela é lésbica ou ela é bissexual, foi a própria Ace, né, cara? Sim, A sim. Ace tinha todo esse subtexto do Maravilhosa, tipo... amo a Ace. Ela nunca tava com ninguém, né, porque ela tava sempre viajando com o doutor, Sim. mas ficava aquele ar de que, tipo, ela já tentou ficar com meninas. E aí a gente tem, tipo, nos livros aí na Virgin New Adventures, também não fica nada claro, esse era o grande problema. Eles não batiam o martelo, e aí, de novo, a gente entende que é por conta da época, né? Os livros da Virgin já eram nos 90, já eram um Mas pouco mais mesmo abertos. assim, né? Mas era assim, fica subentendido que sim, ela já teve experiências com meninas também. E isso, naquela época, era um grande feito, né, Sim, cara? com certeza. Eu acho que a Ace, ela também já veio de uma época um pouco mais avançada em Doctor Who, né? Então, assim, beleza, né? A gente já tá numa coisa mais avançada. Não dá pra esperar muito dos anos 60 e 70 mesmo, né? Sim. Eu acho que tá muito lá atrás. E hoje, como você falou, né? O universo expandido, ele faz esse trabalho de juntar as pontas, de trazer coisas novas e inserir essas coisas nos contextos antigos, que é muito legal também. Sim, eu acho que os anos 60 e 70 eles ficaram mais pela questão a representatividade da época era a mulher forte. Que a gente tinha, por exemplo, Bárbara era uma mulher forte. A própria a Susan, do jeito dela, era também. Alice Shaw. Alice Shaw, a gente falou agora da Jo. A Jo passou o rol do metade da Unity, mas isso na época, caramba, porque tem uma mulher que ela tinha liberdade suficiente sexual pra poder escolher com quem ela ficava, quando ela ficava, como ela ficava, era um negócio muito à frente do tempo. Sim. A Romana, que era uma mulher que era mais competente do que o doutor. Do doutor ali, da série clássica, da moderna também, claro. Mas elas eram mulheres fortes, né? Sim, não, a que Lila tinha era lá- uma mulher sim, forte. até demais, né? Até demais. A Ace era uma mulher forte. A Romana 2 era mais inteligente ainda do que o doutor. A 1 também, né? Por consequência. Então, assim, a gente tem esses exemplos, né? De mulheres fortes em Doctor Who. Até lá atrás, numa época que a mulher não era tão valorizada. Então, eu acho que, por isso, essa fica o recorte de representatividade da série nessas 2 décadas, da mulher. A mulher enquanto personagem forte, eu vou colocar entre 1 trilhão de aspas, que se porta tão forte quanto um homem, entendeu? Quando consegue quebrando... ficar de igual pra igual. Exato. Então, só que eu acho que teve algumas inconsistências nessa história. Por quê? sim. Se a gente olha, por exemplo, a Liz, pelo menos, é a primeira companion de série clássica que eu tenho realmente essa coisa da mulher mais independente, assim. Sim. Ela não faz tudo que o doutor manda. Ela não é assistente, Ela não né? é assistente do doutor. Eu acho que, tipo, sei lá, comparada com uma Susan, com uma Polly, ela sim. tem mais isso. Quando a Liz sai e a Jo entra numa vibe... A menina frágil, burra, loira, que não sabe fazer nada. O que é incrível. E tanto que quando a gente começou, eu e o Telo, quando a gente viu a entrada da Jo, eu falei, nossa, que bosta, né? Porque a Liz era muito foda, de repente eles colocam uma outra padrão. mulher pra retratar dessa forma, como se fosse uma burra incapaz. E aí, de repente, ela cresce absurdamente e fica maravilhosa. E vamos lembrar que Alice Shaw é uma personagem que eles tiraram meio rápido justamente porque o público não tinha gostado muito dela, né? Eu não sabia disso. Sim, porque ela batia de frente com o doutor. Justamente por isso. Gente, que E absurdo. por isso que colocaram a Jo Grant, mas você vê que a Jo Grant teve um arco de crescimento muito grande, né? Esse efeito acontece meio que uma segunda vez com a Romana também, porque a Romana 1 ela era disruptiva demais em relação ao doutor. Tipo, ela era muito melhor do que ele, tal qual a 2. Só que a atriz, a Mary Tan, ela queria continuar com isso, porque teve uma época que eles falaram assim, ó, a gente vai dar uma leve diminuída nisso aí, tá pesado, ela tá melhor demais. Ela falou, não, mas se a personagem é assim, vocês não podem emburrecer minha personagem ou diminuir. Aí ele falou, então beleza, você não quer? Você não precisa fazer. A gente contrata outra pessoa. Gente, que absurdo. E aí eles contrataram a Lala Ward pra fazer a Romana 2 e também não funciona, porque ela é de uma forma diferente, ligeiramente mais suave, assim, mais tender, né, em relação a isso, mas ela é claramente superior ao doutor em um trilhão de coisas, sabe? Isso é final dos anos 70 já. Já é Tom Baker, é a última... Não é a última companion do Tom Baker, é a penúltima companion sozinha, né, que depois entra a creche toda, entra a galera, que vai pro doutor junto dele. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a Susan, que ficou só entre os anos 63 e 64, que foi a primeira companhia do doutor, vivida pela Carol Ann Ford, a Carol depois também falou
que ela saiu da série porque ela só gritava. Então você vê que até naquela época, a gente tá nos anos 60 já, né? Quer dizer, as mulheres já querem ter um papel maior. A Carol queria ter um papel maior na história e ela não conseguiu, né? Você vê como já existia essa vontade das mulheres serem representadas como mais fortes, mais independentes, coisa e tal, mas ela não conseguiu ter isso, né? Porque nessa época a mulher forte, tô fazendo aspas aqui, era a Bárbara, né? A Susan tinha que ser a criança tinha as chata cotas, que né? fica chamando o vovô. Sim. Basicamente isso. É porque tinha as cotas, tipo, a gente tem que ter uma Damsel in Distress, não adianta. Pode ter uma mulher forte, né? Que é a mulher que, por exemplo, ela tem a livre escolha de beijar um cara só porque ela quer, né? A gente tem um episódio que ela pega um maluco nos anos 60. E, tipo, isso, caraca, pra época, um puto escândalo. Mas, de qualquer forma, ia precisar ter a mulher frágilzinho na história pro plot poder rodar nas histórias daquela época, né, cara? A gente vai continuar falando de mulher, porque a gente já tá no bonde da mulher aqui. Não, com certeza, Vamos falar cara. de mulher, porque tem a Jodie, né? E tem todo o lance da Jodie, que eu acho que, assim, foi uma excelente escolha e tudo mais, mas quando eu comecei a fazer a pauta, eu comecei a pensar que a Jodie foi uma escolha legal. Só que a Jodie, ela tem 36 anos, inclusive, ela é próxima da minha idade. Aí a pergunta que fica é, será que poderíamos ter uma doutora mais velha? Porque a gente sabe que, por exemplo, a Helen Mirren já quis... Aquela estourada demais, já né? falou que queria fazer a doutora. Pode não ser a Helen Mirren, mas... Por que eu tô falando isso? Porque durante a série clássica inteira, a gente teve um doutor velhinho, senhor, ele foi tirando o ficando Peter Davis. Não, porque Ele ele foi ficando ligeiramente mais jovem, ficar um pouquinho mais velho, ficar mais jovem de novo. E aí, quando a gente chega na hora de ter uma doutora, eles escolheram alguém mais novo. E logo depois do doutor, que era o mais velho da leva dele, E né? aí eu fico pensando, foi deliberado? Não foi deliberado? Será que eles consideraram uma doutora mais velha ou não? Se o doutor ou a doutora é a voz da razão, geralmente, dentro do time da Tardes, será que não teria sido melhor? Ou será que eles não quiseram? Tipo, qual é o lance? Porque será que eles não pensaram em fazer uma doutora mais velha? Então, aí eu acho que chega no grande problema que é o mundo do entretenimento e o mundo de uma forma geral é comandado por Show homens. business, né? É comandado por homens. Então, assim, eu acho que ter uma mulher que fosse, ao mesmo tempo, ela comandasse uma sala da mesma forma como Capaldi comanda, por exemplo, ela seria... eu tenho quase certeza que seria considerada uma doutora muito megera. Ou seria uma doutora chata. Sim. Então eu acho que eles já pegaram essa vibe mais Matt Smith, que é a vibe do doutor divertido, doutor que faz piada, Leve, né? leve. Ela é leve, ela é sussa, ela é tranquilinha. Exato. E eu acho que isso casa melhor com uma pessoa jovem. Entendi. Você acha que foi deliberado a escolha dela ser uma doutora mais tranquila em vez de uma doutora mais pistola? Sim. Eu acho que não funcionaria se ela fosse pistola. Porque aí o pessoal ia ter motivo pra reclamar. Exato. Já É uma tiveram coisa- 100 ela ser, né? Imagina. Exato. Gente, até a Nicki Minaj tem uma música que fala isso. Quando um cara é foda, ele é o boss. Quando a mulher é foda, ela é bossy. Entendi. Um é um Inclusive, xingamento, o outro é um... A Clara era chamada de boss Bossy. de uma forma pejorativa. Pelo próprio doutor, mas era de zoeira entre eles, né? Então, É. mas Mas era mas pejorativo. o público que falava, ai, a Clara é muito bossy, era pra, A gente falava. era pra falar Clara é que... melhor companion. Olha aí, olha aí. Ó, olha... Consegui fazer a Gente, Thaís falar que a Clara era injustiçada. Olha aí, meu Deus do céu. Não, jamais. Você tá vendo como a Chama gente. pra Você está vendo como a gente é inclusivo nesse Amiga, podcast? A gente chamou alguém que louco. gosta da Clara. Deus que me livre. Não, tô brincando, Trato de gente. igual pra igual, gente. Pois é. Eu só tô um pouco chocado de vocês se referirem a Jodie como tranquila. Porque eu tenho uma imagem dela como a doutora espoleta, assim, Não, sabe? tranquilo no sentido, ela não é Severa. o Capaldi, entendeu? Ela não é pistola com raiva de tudo o tempo todo. Mas ela é Brava. também a doutora que chega pro Graham e fala: eu não quero que você faça, que você mate o Mas aqui você é o Tim doutor, Shaw. né? Eu não quero que vocês peguem em armas, eu não quero que vocês façam isso. Não, ela dá as ordens, mas eu digo assim, ela não é como se ela não é uma Miranda Priestley. Ok. Entendeu? Tá. É isso. Eu acho que esse é o grande lance. Não porque... é o Capaldi. O Capaldi Não, mas era até mais aí linha tudo dura. bem não ser o Capaldi, porque nem todo doutor é o Capaldi. Nós Sim. tivemos doutores que não eram pistola. Eu entendo Né? a dúvida que você está tendo, assim, a coisa que você está jogando aqui na mesa pra gente discutir é tipo, É. por que a doutora, quando foi escolhida doutora, eles ficaram nessa, também entre de uma aspas, né? Porque eles ficaram nessa zona segura de colocar uma mulher
ligeiramente mais doce, magrinha, Bonitinha, loirinha, jovem. É, e não... teve gente falando, mas ela tinha que ser loira? Quer dizer, né? É uma coisa assim, eu não me vejo representada porque eu não sou loira, porque eu sou cacheada, mas aí, porque eu sou negra, mas aí porque, entra naquele lance que a gente tem que... E, veja bem, isso não é passando pano, é uma crítica do tipo, a indústria, ela não consegue fazer muitas coisas de uma vez só, porque ela tem medo de sair pela culatra e ela perder muita grana. Do tipo, gente, ó, é pra fazer virar mulher mesmo? Pô, vai dar merda. Não, tá bom, vamos fazer. Pode ser uma atriz negra? Não, gente, aí você escolhe, ou é negro, ou é mulher, ou é velho. Você tem que escolher um dos três. Exato. Mas é bem assim, três que não funciona. dá. Tipo, você não consegue bem imaginar uma cúpula ali de acionistas falando isso, gente, beleza, pode botar, mas pelo amor de Deus, é devagar as coisas aqui, né? Não vai botar tudo de uma vez. Por exemplo, a atriz que faz a Grace poderia ser uma doutora. Mas ela é velha, sim. negra e mulher. Então. Mas quem disse que ela não conseguiria fazer? Ela conseguiria Sim, fazer, sim. sabe? É isso Inclusive, que... na personalidade da Grace. Aquela ali. Super daria. Seria uma doutorzona da porra. né? Eu acho que não é questão de conseguir, é isso que o Fred falou. Eu acho que são passos demais pra dar rápido demais. E assim, gente, a Jodie sendo magrinha, lourinha, mionzinho, fofinha, engraçadinha, super simpática, super engraçada, já deu o backlash todo que deu. Sim. Imagine se saísse A gente disso, tem que né? lembrar de uma coisa simples, cara. Até hoje, em quase 56 anos de série, a gente ainda não conseguiu ter um doutor negro no canônico, né? Que a gente tem o Lenny Henry, mas a gente não conseguiu ter um doutor negro. Vocês realmente acham que Homem. já ia... homem. Vocês realmente acham que a gente já ia conseguir ter uma doutora negra? Se conseguir seria ótimo, mas é raro, cara, é difícil. Então, e assim, isso que o Telo e o Fred falaram é muito verdade, me fez lembrar da trajetória do Ryan Murphy enquanto sim. produtor executivo, Maravilhoso. que ele teve que ir com as menininhas, aí depois ele conseguiu incluir gays brancos, bem brancos. Mas você tá falando de Glee ou de American Horror Não, Story? da carreira dele. carreira A carreira dele. Começou com homens héteros. Na verdade, mas é porque eu já pensei em Nip Tuck. Porque em Nip Tuck ele tinha essa dinâmica das mulheres junto na série. Que ok. as mulheres eram. As mulheres não levavam desaforo pra casa, Legal. esse negócio Eu não todo. assisti É pesada. A primeira temporada é boa, de Essa é a verdade. dos cirurgiões plásticos? É. Olha aí. Mas é pesadona. Enfim, aí tal. Aí veio. Glee foi onde deram mais liberdade pra ele, porque ele realmente podia. Ele tinha uma piscina de personagens que ele podia realmente colocar várias pessoas diversas. Sim. E assim ele fez. E ali ele já abriu bastante caminho. Mas ainda cerceavam ele. Aí ele falou. Aí quando chegou nas lésbicas negras, já falaram pra ele: pode ir freando. Tira o pé um pouco. Vai, tira o pé aí do acelerador. Aí ele voltou um pouquinho pra trás, mulheres negras, mas hétero. Aí continuou com as bichas brancas e tal. Até que chegou em Pose. Que aí ele chutou a boca do balão e inclusive tirou do colo dele o negócio, passou pras pessoas que sabem fazer o negócio. Então assim, eu acho que realmente tem esse caminho. Entendi. A carreira da Shonda Rhimes é exatamente a mesma coisa. Grey's Anatomy é o primeiro sucesso dela porque a protagonista dela é uma mulher branca e heterossexual, e loirinha, bonitinha, bababá. classe média alta, que tinha a melhor amiga que era uma mulher asiática, que inclusive a grande quebra de paradigma Beijo, Sandra Oh. Sandra Oh maravilhosa, maravilhosa. da doutora Christina Yang, é porque ela era uma personagem asiática que não tinha nenhum estereótipo de personagem asiática conhecido na TV Olha aí. americana. Então assim, e ela foi aos poucos. Aí ela emplacou Scandal, que era com uma protagonista negra numa posição de poder extrema. Que era uma coisa que também não tinha. E foi indo. Aí, How to Get Away with Murder, ela encheu de personagem LGBT. Então, basicamente, a gente tem que ir com doses homeopáticas. isso. Porque assim, existe a dinâmica do público, existe a dinâmica do capital. No caso da BBC, eu entendo que a dinâmica do capital é diferente porque é um dinheiro público. E no Reino Unido as pessoas pagam pra ter TV aberta. Sim, sim, sim. Então, a gente sabe muito bem que quando algum programa que a BBC põe no ar e o público tem uma recepção ruim, o programa sai do ar assim. Sim. Porque as pessoas sabem que elas estão pagando por aquilo, elas falam, então, não vai rolar não. Mas viu? será que ao mesmo tempo o público inglês, ele é diferente do americano também, não, né? isso com certeza. Ele é mais aberto, eu acho. E eu acho que isso tem a ver com o fato do sistema de TV deles ter base pública e não privada. Pois é. Porque eles sabem que a influência deles é direta Sim. no negócio. Pois é. Eu acho que isso é outra dinâmica. E isso justifica muito também por que a gente tem todas essa... Por que no universo expandido tudo é mais liberado, né? Porque Com não certeza. é... Porque a pessoa só vai lá pagar... Não passa na TV. Por exemplo, assim, se você não paga a taxa lá da BBC, a taxa da TV, você não tem TV pra assistir.
acabou. Você tem que se virar pra ver na internet ou pagar fazer- aqueles canais satélites carérrimos. Pois é. tem- No caso do tanto o quadrinho, quanto os quadrinhos da Dr. Magazine, quanto a áudio, assim, você só compra se você quiser. Então, Exato. assim, se você não tiver afim de ver, sei lá, uma série inteira que a protagonista é uma mulher e não o doutor fazendo as coisas do doutor, simplesmente não precisa comprar e eles vão continuar produzindo até quando eles quiserem, entendeu? E vocês acham que esse play it safe aí com a Jodie, além do fato de ser a primeira Doutora Mulher e tal, vocês acham que é por isso que a gente teve 3 companions? Mas essa tarde foi bem equilibrada, né? Porque a gente não teve 3 homens. A gente teve 2 mulheres e 2 homens, né? Mas eu acho que o fato de serem 3 companions e não deixar ela com uma pessoa só, eu acho que tem um pouco da coisa do tipo, vamos ver como o pessoal reage a ela. E quando ela tem mais pessoas falando, ela tem menos tempo de tela, de certa forma. Entendi. Então você consegue medir melhor sem atrapalhar tanto a audiência. Entendi. Porque se as pessoas odeiam ela, a audiência vai lá embaixo. E eu acho que isso é uma coisa que eles sempre fazem. Tipo, por exemplo, o primeiro episódio do Capaldi, que ia ser um doutor bem diferente, porque a gente tava vindo do Matt Smith, que era super divertido, pra cima, meio maluco e tal. Jovem. O primeiro episódio, ele quase não tipo, ele não é muito importante no episódio. Sim. E tem Vastra, tem Jenny, Strax tem e Strax, tem Clara, pra do tipo, olha, se você não gostou muito dele, calma. E fora Existem que outros tem aquela personagens. ligação, né? Aquela Exato. ligaçãozinha, né? Mas tem uma coisa com relação ao novo time Tardes que eu acho que é interessante do ponto de vista positivo. Eu entendo isso que o Telo falou, mas eu acho que o Chibnall e o time de roteiristas e produtores, e até a controladoria da BBC, porque a gente sabe que eles têm o dedo direto nas com coisas, certeza. o lance é... Eu acho que teve a segurança do tipo, tá... Eu acho que eles pegaram e falaram assim, tá, nossa próxima doutora vai ser mulher. Quais pontos a gente vai ceder e quais não? Eu acho que realmente rolou essa reunião, porque tem uma coisa, ela é magra, loira, jovem, tal, divertida, leve, simpática, acolhedora, etc e tal, mas eu ainda acho que ela tem, eles não extirparam dela o lance do doutor ser assertivo. Ah, não, mas isso eles nunca poderiam tirar. Exato, ser assertivo, e não só isso, de quando ele sabe ou ela sabe que tá certa, ela não arreda Ela não o afrouxa, pé. Não é por ela ser mulher que ela vai afrouxar se ela nunca afrouxou O antes. lance é o seguinte, isso que eu gostei muito, e aí, por que eu falei de abrir mão ou não abrir mão? O lance do time Tardes, eu achei que, com certeza teve isso que o Telo falou, ao mesmo tempo, dá uma possibilidade dos roteiristas trabalharem e reforçarem o lance de que ela é uma líder. Sim. Mesmo no meio sendo de um doce. grupo de pessoas. E não que ela só tem, tipo, um assistente é uma assistente de viagem. Não. Ela é um líder de um grupo de 4 pessoas, do qual ela faz parte, mas ela é a líder. Tanto que tem aquela cena de... Quem te botou no comando? Quer dizer, quem tá no comando? Ela. Quem decidiu isso? A gente. Não só isso, ela tá no comando de uma pessoa mais velha, um homem branco velho, Exato. um menino Vamos falar idoso, negro, né, gente? Velho não, idoso. Eu amo o Graham. Qualquer coisa que eu chamar ele é por amor. É de amor, né? Um jovem negro e uma menina sul-asiática. Que é policial, inclusive. Que é policial. Isso E é não é interessante porque, assim, asiático a gente tem uma caralhada, né? Japonês, chinês, coreano, a gente tem muitos. Ela é do sul da Ásia, ela é do Paquistão. Sim. Então ela tem uma cultura que, assim, ninguém sabia. Eu fui conhecer coisa do Paquistão por causa dela. Sim. Eu fui pesquisar por causa dela. A fase De da verdade, Jory, a fase de da verdade. Jory na série, ela é muito importante, assim, pra muito... A gente já falou isso durante o review da temporada inteira, mas vale de novo. Esse time da Tardes, ele é o mais inclusivo desde que a série é série, né? Porque sim. é aquilo, a gente tem... Tudo é bem, a colorido. gente não tem tudo... literalmente, né, cara? A gente não tem tudo em um personagem só. Tipo, a doutora não é uma mulher com jeito sul-asiático... idosa, não é, mas dentro da Tardes dela, dentro da família dela, tem todos esses esticados ali. Sim. Então, a gente quer um cara mais velho, um cara idoso já, mas no mesmo pique de aventura do moleque novão. Tem, o Graham fez isso. A gente quer um cara negro no meio da equipe ajudando. Tem, a gente quer uma menina forte mas, e com coisa sul-asiática. Tem. E a doutora, ela era a outra coisa, né? A gente pode até encarar ali que ela era a representatividade trans no meio, porque ela é um cara e agora não é mais.
tem várias coisas. Ela usa roupas... Essa leitura seria considerada forçada, mas... Não, então, mas é o máximo que a indústria consegue passar pra gente. Sim, a gente teve ou ia ter uma atriz trans interpretando um personagem trans essa temporada, ou eu tô confundindo as A bolas? gente teve uma atriz trans na Era Mofá, num episódio do Gates. É verdade. Mas ela ficou assim, tipo, escondidinha, sabe? Assim, não foi um grande... Porque eu lembro porque ela participou de... Ela foi uma personagem até com uma história até grande naquela penúltima série, que na verdade são 3 séries, do Davis. Que é Banana Cucumber Tofu. Ela tinha uma personagem que aparecia nas 3 séries. Então, eu não sei. Era essa mesma atriz. É a mesma atriz? Isso. Legal. Bacana. Então, na era Chibnall, acho que ainda não tivemos uma personagem... Mas é questão de tempo, Mas, né? por exemplo, uma coisa que legal, a Jory fez questão da roupa dela ser bem gender fluid. Que Sim. ela, inclusive, falou na Comic Con, assim, se você é um menino, você pode usar. Se você é uma menina, Eu sou a você prova pode viva usar. disso. E você não precisa fazer gender swap. Porque o que mais acontecia no cosplay era o gender swap, né? Sim. Tipo, se eu, Thaís, quero fazer o cosplay de um doutor, beleza, eu até posso fazer a roupinha masculina dele. Mas eu posso fazer uma versão feminina. E a Jory veio com uma roupa que todo mundo pode usar. Que eu achei Você muito não legal. precisa da versão masculina Não. nem da versão feminina. A Tá ali a versão roupa. É a roupa. Gender free, assim, é maravilhoso. Sim. Inclusive levantou também... Isso tudo bem que a gente já tinha sido apresentado a outros senhores do tempo que mudavam de gênero ao regenerar, mas levantou toda aquela questão de que, tipo, senhores do tempo, todos são de gênero fluido, né? Porque na regeneração, como é uma roleta russa, você pode vir homem, pode vir mulher, você pode vir de qualquer branco, preto, você pode vir tudo, né, cara? E vocês falaram bastante também sobre esse negócio deles irem testando o terreno. A doutora mulher foi uma testagem de terreno, assim, a longo prazo. No especial de 50 anos, o general homem vira mulher. Aí você fala, A própria Missy, né? esse conceito existe. Isso. Aí na próxima temporada você tem a Missy. E aí revela que ela é o mestre. Então não é umas pessoas específicas. Qualquer pessoa pode Exato, ser. sim. E aí depois acontece com o doutor. Sim. Pra do tipo, vamos testar o terreno pra ver como vão as coisas. Com bastante calma, respeitando quem paga os impostos. O ritmo da cultura é lento. Não, e realmente, foi uma coisa assim, a gente vê a progressão do teste, que, por exemplo, a gente tem ali em The Doctor's Wife, é mencionado que o Corsário, ele já foi a Corsário. Então foi só mencionado, mas a gente não Sim, viu. sim. Aí quando veio Foi a a Missy... sementinha plantada ali, Isso, né? exatamente. Aí veio a 8ª temporada com a Missy, ela fala, eu era o mestre, agora eu sou a Missy. Mas a gente não viu ela regenerar, a gente não viu um momento onde eles interagiam ainda, depois a gente vai ver depois. Aí depois a gente tem uma cena de regeneração com o general voltando a ser a general. E a gente ainda descobre de quebra que ela sempre foi a general e virou o general só uma vez, né? Exato. E achou insuportável. Exato. E aí depois a gente vê isso com o protagonista da série. Então acho assim, eu não fico com medo, assim, do tipo, será que esse Dr. só vai até aqui, ele não vai conseguir fazer mais? Não, como a série sempre foi meio pra frente, ela vai continuar sendo, então é só esperar, cara. Às vezes vai vir daqui a 2 temporadas, daqui a 1 temporada, mas vai vir, porque as águas já estão sendo testadas mesmo, né, Com cara? certeza. E puxando isso que a gente tinha falado, da tarde descolorida e diversa, acho que a gente pode entrar na próxima Sim, representação, que é a representação racial, étnica, etc. principalmente. Né? Sempre teve bastante, eu acho, né? Então, eu acho que teve, Na moderna, pelo menos. mas Na eu moderna, senti na moderna. que demorou. Eu e o Rodrigo, a gente tá assistindo a série clássica e a gente chegou no Quarto Doutor. A gente tá mais ou menos na 2ª temporada ali do Quarto Doutor. Sim. E só agora que a gente notou. Porque, tipo, entrou um personagem negro e ele tinha falas e ele falava. E eu parei um minuto, eu olhei pro Rodrigo e eu falei: é o primeiro homem negro a participar de Doctor Meu Who. Deus do céu. E né? obviamente era um personagem nem secundário. Era Mas ele tinha. Mas assim, quaternado, só o fato sei dele lá. ter falas e aparecer e ficar um tempo em tela, eu falei: Olha gente, só. é o primeiro? E não era um vilão, né? Exato. Porque, exatamente, porque em Tomb of Cybermen, lá no segundo, a gente tem um negro É, aparecendo, então. mas ele é só o capanga, né? Eu nem cara? acho que ele seja o primeiro. Eu não acho que ele seja Sim. o primeiro. Mas foi a primeira vez que, tipo, eu notei que tinha ali, sabe? Então. Sim. E aí eu fiquei pensando sobre isso, da representatividade. Eu acho que desde da volta da série, depois do hiato, eu acho que ela está mais colorida. Só que eu ainda acho que falta um pouco. E eu acho que é uma coisa que tá chegando na TV britânica Sim. ou nas produções britânicas agora. A gente tava assistindo Sex Education da Netflix, eu não sei se vocês É viram. britânico também? É britânico. Ah, olha aí, sabia não. E o que eu achei muito legal de Sex Education é que finalmente você tem uma noção do que é a Inglaterra de verdade.
Aham. Fora do sci-fi maluco, 70% da população da Inglaterra são de pessoas que não são brancas, loiras, de olho azul. Tem muitas pessoas descendentes de paquistaneses, de indianos, é muita gente misturada, sabe? Você tem muitas pessoas negras na Inglaterra. A população negra é gigantesca. E é uma coisa que, assim, se você fosse assistir a maioria das produções, você não percebe isso. Sim. Parece que é um mar de pessoas brancas, e não é. Como disse o Capaldi, né? History is whitewash. Exato. Isso porque as produções da BBC, justamente por causa do caráter de emissora pública, eles têm que colocar uma representatividade do que é o povo britânico. Inclusive, se eu não me engano, isso é escrito na missão da emissora. É mesmo? De verdade. Muito legal. Então, assim, você tem uma coisa que nunca teve nos Estados Unidos, que é Luther, por exemplo. Que é o Idris, né? É o Que Idris Idris Elba, cara. Elba! E quem descobriu essa semana que tem a... Nosso doutor dos Como é sonhos, que é que né? tem outra mulher lá que fez A Indira Varma e o Paul Magan. Gente. Sim. Mas ainda assim, na série contemporânea demorou um pouquinho pra engatar. Porque a gente tem o quê? Tem o Mickey? Mickey. É o Mickey. Mas o Mickey ele era zoadaço. Então, mas aí transformam ele depois, né? Sim, ele cresce. Mudam Ele ele. tem um Sim. arco de crescimento. Sim. A Marta também tem um arco de crescimento bem sim. grande. Mas no começo me incomodava o fato de que... Mas aí depois da Marta também, quando começou a era Então, mofar... mas a gente teve depois da Tem a Marta, a gente Bill? teve a Dona, que ela era mais velha do que o normal. Porque a gente sempre tinha, as companions eram companion menininhas bonitinha. não, mas de falando- 20 e poucos anos. E aí Falando quando... especificamente de... De negro. People of Color. Tá, entendi. Ah, não, aí não. Aí E realmente me não. incomoda um pouco o fato de que, quando o Mickey apareceu, é o namorado da menininha lourinha e tal. Mas é o namorado bundão, que ela trai, Zoado, que ela... zoado, que ela abandona. Depois Beleza. depois ele fica fora. Aí entra a Marta. A Marta, médica e tal. Nossa, que legal. Tá? Uma companion que não trabalha na C&A. Fica uma temporada... E não Fica só a isso. fica a temporada inteira Marta apaixonada. É apresentada como... e ela é apaixonada pelo doutor e ele não quer ficar com ela. Exato. Né? Então isso me incomodava bastante. E aqui depois fica melhora. aquela... E aí fica aquela questão ali embaixinho, como quem quer dizer... Ele não quer ficar com ela porque ela é negra? Tipo, sabe? E por que ele não considera ter nada com ela? E considerava ter com a Rosie? Por que, né? que a médica brilhante não é uma boa opção e a menina que trabalha na C&A é? Pô, é tempo de... Não, nada contra quem tava na cena. Que depois vira líder da Unity também. Tem esse detalhezinho. Ela vai trabalhar. Apenas. Não, a Marta é maravilhosa. Não, Sempre gostei eu muito acho que da talvez seja uma questão de quem chegou primeiro, né? Se a Marta tivesse chegado primeiro, talvez não tivesse... Ou não, né? A gente não sabe como é que é em relação à produção. Mas eu acho nesse ponto. chato, tipo, você reservar esse roteiro de... Ai, sou apaixonada por ele, mas ele nunca me nota. Me note, senpai. Pra justamente a personagem negra. A primeira companion negra, inclusive. Sabe? Sim. Pois é, E pois aí é. a era Matt Smith é praticamente a era das pessoas de cabelo vermelho, né? Ele não é ruivo, né? Ele é castanho. Ah, mas ele tem um cabelinho ali, Mas aquele ele é castanho farinha. meio avermelhadinho. Não, assim, ele nunca vai ser ruivo, lembra? Essa é a graça. Não pode ser ruim. Pode ser ruim. Então, mas por exemplo, na era Matt Mas Smith é bem a gente tem uma coisa bacana, que vamos lá, uma das coisas da representatividade que é legal a gente discutir é sobre a questão de idade, né? A gente teve o doutor sempre sendo ele nasceu como um cara velho, e aí ficou mais novo, ficou mais velho, mais novo, mais velho, aí a gente teve uma leva de doutores novos, e depois ficou com o Capaldi, ele voltou a ser mais velho. E com a River, a gente tinha uma coisa que não é vista sempre, que é uma mulher mais velha com um cara mais novo, e depois a gente descobre que antes dela ser a River, ser a Alex Kingston, ela era uma mulher negra. Pois é. E é bacana você ver. Muito legal. Então, assim, a Era Mofala fazia muito esse serviço benéfico pra série. Todo esse que a gente fala, representatividade que vem direto, não sei o quê, tanto a gente coloca muito na conta agora do Tibbs, porque ele colocou essa tarde que a gente multiétnica, né, de várias idades e tudo mais, mas tanto o RTD quanto o Mofá, eles faziam isso muito bem do jeito deles, né? A gente falou o exemplo aí do Jack, a gente tem a exemplo da River como uma pessoa mais velha, Bastra né? e Jenny. Sim. Uma outra, mas por exemplo, uma coisa que isso nunca teve e isso me incomoda, bicho, demais, porque a gente quase teve várias vezes e a gente nunca teve de verdade, que é um doutor, já teve outros personagens assim, mas o doutor não, um doutor gordo. O doutor, ele pode ser mais velho, ele pode ser mulher, ele pode ser loiro, moreno, pode ser o que for, mas ele sempre
Não atlético, né? Que ele tem aquele Atlético não, né? physique de lagartixa. Mas ele Mas nunca... é um homem comum, assim, de tipo... físico comum. A gente tem o mais próximo que a gente tem de um cara que seria gordo é o Colin Baker, mas na época dele, ele deu uma engordada ao longo da fase dele. Vocês não chegaram nele, mas ele começa assim um pouco mais magro e vai engordando. E ele engordou bem depois que ele saiu do papel. Mas na série, tipo, enquanto doutor, a gente não teve nenhum, cara. E a gente fala sempre do Richard Griffiths, Oh, que é meu um Deus. ator Era, que era infelizmente. já falecido, infelizmente, é o tio Walter, Walter. de Harry Potter, um atorzaço inglês que já foi cotado, sim, pra ser o doutor, mas Duas nunca vezes. entrou. E ele seria um excelente doutor, Sim, porque ele é um ele não puta entrou ator. na época do quinto doutor, ele seria o quinto, aí não rolou porque ele era agenda. Olha. E do oitavo também, porque a série foi cancelada, né? Ele ia ser, mas a série morreu. Gordofobia é uma coisa generalizada, mas isso é um problema que a TV britânica ainda tem muito. Eu assisto QI religiosamente, estou assistindo a série toda do começo. E tem muitos momentos de QI que eu fico... Que é um programa educativo, inclusive, um programa... QI é aquele programa de painel, quiz show educativo de comédia. É tudo misturado. Que era o Stephen Fry que apresentava, agora é a Sandy Toksvig. E tem muitos momentos em várias partes da série. É gigante a série, tá, gente? Tá na 17ª, 18ª Você temporada. queria ver uma série, né? Um programa. É tipo o programa do domingo do Silvio É, Santos. exato. Eu falo série porque, né? Ok. Não tem um plot, Que tem um porra. momento que eles param, e normalmente são comediantes, os convidados e tal, pra fazer piada de gordo. E é assim, e nunca é uma sacanagem. piada solta. É sempre assim, Sério alguém isso, puxa cara? um fio e fica, tipo, 3 minutos em cima de uma piada de gordo. Num programa educativo. Então isso pode ser sintomático da cultura britânica, inglesa Sim, e tudo mais. absolutamente, com certeza. Vocês citaram o Griffiths, o tio Walter, ele é representado com um estereótipo de gordo que é horrível. É o gordo mal, né? É. Ah, mas é porque, coitado, né? A família ali tava à mercê do mal do Voldemort, né, cara? Mas Sim, mas é que tá. Por que Mas a gente tem gordos legais de Harry por Potter, que tem o o tio Hagrid. mal é gordo? Não, mas o Hagrid é o tio gordo bom. O Hagrid não é gordo, ele é gigante. Não, porque ele é gordo. Não, mas você não tá entendendo. A mensagem da narrativa, ok. a descrição dele no livro, Sim. literalmente, não é que ele é gordo. Ele é gigante, ele é uma meio espécie gigante. cuja característica Meio é gigante. ser grande. Sim. É porque ele o tio ele Walter, é o meu... a J.K. Rowling literalmente descreve ele como gordo. Sim. É porque o ator que faz o Hagrid, né, o Rob Coltrane, ele Aliás, é podia ser gordo. doutor E também. ele é o meu sonho de doutor até hoje, assim, cara. Eu tenho uma lista de... Sobraram alguns homens, que agora tem muita mulher no meio também. Mas o Rob Coltrane, ele sempre tá na minha lista. E ele é um cara que ele é mais velho, ele ia cumprir aí ele regula ali mais ou menos com o Capaldi, se eu não me engano, e ele é gordo, cara. Isso é legal, tipo, eu me sinto representado vendo isso. Eu não me sinto representado quando eu vejo o físico de lagartixa do Tennant, entendeu? E eu acho que tem uma coisa que eu acho que a gente tem que falar, que é não só doutores, mas Personagens em geral. elenco... Não, e não é nem assim, tipo, companions. Não, gente, elenco da série. Personagem. Se você contar as pessoas gordas que apareceram na série e que a piada construída em torno delas, ou a história construída em torno delas, não foi a gordura, eu acho que é só um, que é o James Corden, e mesmo assim escorrega várias vezes em Eu não gordofobia. sei, eu gosto tanto dele que eu não consigo, não lembro de coisa ruim Na verdade, dele. eu tenho 2 exemplos outros. Eu não pensei no James Corden porque tem várias tropecinhas, várias raspadinhas. Gente, tem? Assim. Eu não lembro. Temos que reassistir. Tem um que é interseccional, inclusive. Eu acho que é no Voyage of the Damned, que tem o casal sem nome, que é um cara magro e alto e um cara gordinho baixinho, que eles são os soldados. Aham. Só que eles são... A tripulação, ela é multi-espécie e multi-espécies. Aham. Aí eles falam... Tem uma interação bem rápida com o doutor, e eles falam... E aí o doutor pergunta o nome, e ele fala assim... Bom... nessa nave, a gente não precisa de nome, porque a gente é a dupla de soldados, o magro e o gordo anglicanos, porque eles falam anglicanos porque são ingleses humanos, da Terra. Então ninguém chama a gente pelo nome. Falam que é o casal do Mas gordinho e o não é- magrinho. Mas isso não é mais uma crítica do que um raspão? Não. Eu tô falando uma representatividade ok. Ah, ok, entendi. Tem essa. Entendi. E a outra única que eu consigo lembrar é o Papai Noel do Nick do Frost. Nick Frost. Ah, mas ele é ótimo, Mas né? aí... Mas o Papai Noel sempre é gordo. O Papai Noel, ele é aquele tipo de coisa, tipo assim, não interessa se ele é gordo ou se ele é magro. Ele é o Papai Noel. Não, e não dá, você não consegue mais um Papai Noel magro. Quer dizer, até deve ter, mas fica fora do Olha, personagem, né? tem séries de TV americanas que É, se bem que o Kurt Russell foi Papai Noel, e ele é meio bombadinho, né? Se bem que ele tá um senhor já, mas ele gente tá tem um também único... o
O único personagem, assim, gordo, que nem é tão gordo assim, que me vem à cabeça fácil é o Nardole. é o Nardole era gordo, é verdade. Que é meio que alívio cômico, né? Ele não é uma pessoa de fato gorda, né? Não, o Nardole tem o meu corpo, eu não sou magro. Mas, É que ele é mais, assim, mais baixo, né? Vamos lá. Pode falar. é porque assim, quando a gente fala gordo, porque assim, a mídia impõe pra gente um padrão que é do tipo assim, você tem que ser o Tenant. Isso. Se você tiver 10 centímetros a mais ali, Já você era. está obeso mórbido. Sim, Isso. é verdade. Então, verdade. a questão eles impõem uns limites tão bizarros que a régua do que é gordo ou que não é gordo desceu muito. Ah, sim. Não, Então, com assim, certeza. a pessoa gorda, efetivamente, gente, vamos supor, o que é uma pessoa gorda? E, lembrando, gordo não é xingamento. Sim. É só... Característica. É só uma É. característica. Adjetivo. Então, assim, a pessoa gorda, por exemplo, você vai numa loja, eu não vou falar o nome de lojas, mas pensem nessas lojas que estão Se bem que a gente ficou falando. falando de C&A direto aqui agora É há pouco. verdade. Vai na C&A, Fast fashion. vai no Fast Fashion, Vai na torra-torra. vai no Torra-Torra. Tem roupa que serve em você? Você consegue entrar e sair vestido dos pés à cabeça? Sem precisar modificar a roupa. Não, então, se você sai da loja vestido, Confortável. você não é gordo. Ah, entendi. Ah, não. Realmente Você a pessoa não tem. você é um pouco maior, você tem ossos largos, ou todos esses eufemismos que as pessoas usam. Mas assim, você não é o peso que a mídia falou que é magrinho. Tem um lance que é Mas não, você um não é questionamento que tem o lance das cadeiras. Você consegue sentar confortável numa cadeira de transporte público Exatamente. no cinema? Então você não é. Entendo, Ainda realmente. assim, o Nardole é considerado fora do padrão em termos de Sim. corpo, Sim. né? Ele pode Sim. ser considerado Sim. E por não muitas só pessoas isso, como gordo. ele cai ainda no estereótipo do gordinho Do que alívio precisa ser engraçado. Exatamente. Eu acho que esse é o maior problema. Porque Sim. assim, o gordo fatidicamente tem que ser um personagem engraçado. Quando não Você deveria. não consegue ter um personagem gordo que tá lá. Sabe? Ele tem que ser o alívio cômico sempre. Acaba que né? entra sempre, ou ele é o gordo mal, que a gente fala aqui no caso do tio Walter, ou ele é o engraçadão, né? Exato. Mas eu acho que uma coisa que é importante falar também é que a gente tá falando muito de gordo e tal, mas não é bem isso, né? São corpos fora do padrão. Sim. Né? Porque, por exemplo, não necessariamente o cara precisa ser gordo pra já tá fora, né? Tipo, por exemplo, a gente tá falando aí que o Nardole não é um cara gordão, mas ele não é um Tenant. Ao mesmo tempo, a gente tem o James Corden. Tem gente que vai olhar pra ele e falar a fala super errada de ele nem é tão gordo, ele é só gordinho, né, cara? Ele é fofinho. Então eu acho que o que a gente tá apontando aqui, na real, é sair do padrão de cara magricelo ou o padrão de corpo de mulher ela tem que ser barriga chapada, peito grande e bunda grande. Exato. Por exemplo, vou jogar aqui na roda. Vocês realmente acham que a BBC ia colocar uma atriz gorda pra ser a doutora? Nunca. Mas nunca na porra da caralha do universo. Calma, cara. Tá todo mundo é amigo aqui, bicho. É verdade. É verdade. Concordo com a Thaís, concordo com a relatora. Agora você imagina uma doutora gorda, lésbica, negra, Beleza. que seria a junção de tudo isso, né? Mas é verdade, tipo, quando você pensa em doutora, eu não acho que eles arriscariam nesse sentido. Então, mas aí, De entra, verdade. naquilo que a gente tava Porque nem com falando. homem eles arriscaram. Mas, Que saco, sim. mulher. A gente entra naquilo que a gente tava falando das doses homeopáticas. Eles não podem botar. A doutora agora, ela é mulher, ela é gorda, ela é negra, ela que é idosa, tipo, uma de cada vez, E né? tem outra coisa, o lance da cultura anda lenta. Sim. As pessoas já entendem um pouco mais por que mulheres, por que pessoas não brancas, por que pessoas LGBTs sofrem discriminação estrutural, essas coisas. Mas elas ainda se recusam a reconhecer que as pessoas gordas também passam por essas coisas. Sim. Então elas falam que, não, imagina, isso não existe. Que é a conversa que a gente fala, que as mulheres escutavam há anos. Machismo não existe, misoginia não existe, homofobia não existe. A gente ainda escuta. Sim. Mas é até bem menos, vai. É que agora parece que o foco do combate. Mais ou menos. Mas é porque o reconhecimento da gordofobia ainda é, tipo, quase zero. Sim, é porque parece que mesmo. até em relação aos combates às fobias em geral, Sim. elas andam meio que a passos lentos, né? Tipo, agora a gente tá numa época de luta, né, contra a homofobia, contra a LGBTQ+ e fobia. Mas a da gordofobia parece que ainda não chegou a vez, né? Tipo, Não. gordo tá só reclamando porque é gordo, né? Não é uma fobia de verdade. Quando é um erro absurdo Sabe isso. o que é a questão? Quando você fala de gordofobia, eu vou falar aqui um outro acesso que a gente nunca comenta, mas é
eu não assisti ainda um episódio que tenha uma pessoa numa cadeira de rodas em Doctor Who. Esses preconceitos, Sim, como sim. a gordofobia, ou um capacitismo, no caso dessas pessoas, vem de uma outra coisa. Esses preconceitos, não basta você mudar a sua atitude. Sim. Eles precisam de, efetivamente, coisas acontecendo e serem mudadas. Por exemplo, uma cena comum de Doctor Who. Vamos pegar essa última temporada da Jodie. Eles entram naquele ônibus da Rosa e todo mundo senta e tem aquele momento e tal, blá, 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 blá. Quando você começa a falar de pessoas gordas, não é só do tipo, pô, a pessoa é negra, eu tenho que respeitá-la. Ou, pô, a pessoa é mulher, eu tenho que respeitá-la. Pô, a pessoa é gorda, o doutor é gordo. Ele entra nesse ônibus, ele cabe dentro desse ônibus, e a pessoa é cadeirante. Como ela vai subir? Começa a tocar outros pontos que as outras pessoas têm que se mover e mudar. Teve uma coisa nessa temporada que foi a garota cega no episódio It Takes You Sim. Away. Mas ainda assim, Que foi bem cegos legal. e mudos em Doctor Mas é Who raro. é tipo assim, ele vem, ele é o motivo de um episódio e vai E embora. acabou. A gente tem aquele episódio que a menina só se comunica por... não é Libra, eu sei que não é Libra porque não é em português, mas ela faz por linguagem de sinal, né, cara? Linguagem de sinais em inglês, né? Sim, como é que é o nome mesmo? Agora eu não sei, eu a não Libras sei. que não é Libras, né? Mas eu entendo o que ele tá dizendo, né? Quer dizer, acontece em um episódio, aparece em um episódio e depois não aparece mais. Sim, E sim. eu acho que, por exemplo, a BBC não consideraria colocar um companion assim. Mas aí eu entendo também que é uma questão mais pra facilitar o roteiro, né? Imagina toda a volta que você vai ter que dar se você tiver, por exemplo, um companion que só se comunica por linguagem de sinais. Tipo, como é que você vai passar isso pra audiência regular? Sim, é difícil, cara. É complicado. Eu entendo que tem que ter... A gente já acabou de citar que teve já episódios em que isso acontecia. É legal ter de tempos em tempos pra... É uma coisa que não deveria ser lembrada. Todo mundo deveria ter isso por padrão na cabeça. Mas tipo, audiência, oi, tudo bem? Deixa eu só lembrar uma parada pra vocês. E tem lá fora, quando você sai aqui de parar de ver a série, você pode ter um colega de trabalho que não consegue falar por algum motivo, ou não consegue ouvir por algum motivo, ou, sei lá, não tem um braço Vive por algum numa cadeira motivo. de rodas, Ouve numa cadeira de roda, exatamente, entendeu? Então, exatamente. lembra? Essas pessoas existem. Beleza? Vamos seguir com a série. Então acho que tem que ter de tempos em tempos pra ter esse recall da lembrança da galera, entendeu? Com Mas certeza. deixar o tempo todo aí, eu não posso fechar meus olhos e falar que, daria pra ter fácil. Não tem Eu como acho ter. que é difícil, mas eu acho que é um tipo de conversa que seria interessante. Sei lá, uma companion que fosse, sei lá, genial, que fosse uma menina ou um cara super inteligente, ajudasse a doutora a resolver um monte de coisa, ajudasse a doutora pra caramba. E aí a doutora convida ela pra ir numa aventura e ela fala, mas doutora, não rola. Não dá porque eu sou cadeirante. Sabe? E a doutora fala, não, vamos testar. E aí é um episódio inteiro da doutora e o personagem testando como vai ser, como vai acontecer. E a doutora olha pra câmera e fala, tá vendo? O mundo não aceita as pessoas. Isso é entendi. errado. Entendeu? Ia Eu acho que dar um roteiro eu acho maneiro, que são hein? coisas que as pessoas poderiam fazer. A gente tem também, o meu único medo, assim, é que nem um medo, né? Se acontecesse é legal. Mas isso rolar é que entrasse naquele estereótipo do tipo, a pessoa disabled, ela tem que ser uma super gênia, que é o exemplo ali da Oráculo, da faz DC, sentido, né? faz sentido. A Batgirl, ela era a Batgirl porque ela era foda, porque ela combatia o crime lá fora, dando porrada em todo mundo. Aí no momento em que rolou todo aquele lance lá com o Coringa e ela se torna uma cadeirante, ela criaram um plot inteiro pra ela ficar super inteligente De repente. e aí, ela virou Oráculo. Tipo, não, cara. Não, Tipo, cara. tudo bem, a Oráculo é uma personagem foda, eu gosto bastante dela, mas o lance é, ela entrou nesse grupo de, ela é disabled, super inteligente, porque tem que compensar de algum Entendi, jeito, faz sentido. entendeu? Pois é. Outra coisa que eu queria falar aqui, né, é o lance da idade mesmo, né? Eu tenho muito a falar sobre Por favor, isso, se gente. quiser introduzir, eu eu ia O falar. Rodrigo vai entrar numa de dizer que ele já é um Eu idoso, ia é puxar mentira, pelo tá? Graham. Eu sou a pessoa mais velha do Mas- rolê, né? Ele tá Então, pintando como se ele tivesse 70 anos e não é verdade, tá, gente? então me respeita. Tá é na que- flor da, tá na flor da idade. é verdade. 40 é o novos 30. É verdade. Mas assim, eu não sei qual que é o ponto de vista de vocês em relação a isso, mas eu acho que em relação à idade, falando do doutor no primeiro momento, né? Eu acho que é super ok se a gente for analisar a história inteira aí Claro. desses 50 e tantos anos, porque assim, primeiro o doutor que surgiu, a ideia é que ele fosse de fato o vovô, e ele era o vovô, a neta dele estava lá com ele, meio que cientista tal, e não se Cientista envolve, maluco, né? não se envolve muito ali nas porradas, tem o Ian pra isso, beleza. E até porque ele era vivido por um ator que tinha lá seus problemas de saúde e nem podia
se Ele movimentar era muito tanto. velho, ele tinha 50 e poucos anos. Lembra que ele pros tinha anos 50. 60 Era era tipo fim 100. do mundo. Era tipo 100. É tipo 100. Tipo assim, é a idade que o Capaldi entrou. Exato. Cara, Mas é muito ainda louco assim, quando ele, você pensa, né? ainda assim ele se escondia dentro de um Dalek de vez em quando, fazia ali alguma travessura. Aí vem o Patrick, que ok, já era um pouco mais novo. Quarentão, né? Aí vem o Pertwee, que acho que já tava entrando na casa dos 50. Tá? Eu anotei isso, gente. Ele. as idades. Se a gente fosse passar uma régua 51. assim. A gente tem. 51? O doutor, ele era mais velho. Conservado. Pra época, né? Menina! Ó, a gente O tem. Hartnell era 55, o Patrick 46, Quando entraram, né? quando entraram, Sim. e o Pertwee 51. Sempre assim, ele é velho. É que não é velho e novo, né? Mas ele entra mais velho, aí ele fica mais novo. Aí ele fica ligeiramente mais velho, aí ele fica ligeiramente mais novo, aí ele fica mais novo, aí ele fica um tanto mais velho. Aí mantém, eu acho, Sim. uns anos. Curioso caso de Benjamin Doctor. Tipo isso. E eu acho muito legal porque o Pertwee é justamente o oposto do Hartnell, né? Ele é o cara que é mais velho, só que ele é o doutor da porrada, é o doutor Sim. do Aikido venusiano. Sim. É o doutor gatinho da sua época. Não, eu vou te... ele, É o doutor ele é que bonitão, dirige a cara. peça. Mas eu falo assim, entre os estereótipos, você tinha o primeiro era o velho rabugento, o segundo era o engraçado, O velho o palhaço, Palhaço. o mendigo mendigo, maluco, e o terceiro era o gato, era tipo o Dante. bom vivão, o Dante. Mas Gente, ele ele era usava bonitão veludo cotelê, né? Então. Né, cara? E babados. E babados, exatamente. Frufrus. A moda, não é? Não, mas ele tava fora da moda já. Ninguém era mas- louco de usar aquilo. Exato. A moda. É que era uma época onde tinha muitos homens bonitos, né? Porque sempre brincadeira, a gente tinha o doutor, que ele era um cara bonito em comparação aos outros dois, ele era o galanzão, e a gente tinha o brigadeiro, né? Que também ele era um, Gente, era um brigadeiro brigadeiro, me né? liga, inclusive. E é muito foda, porque assim, uma das primeiras cenas do Pertwee é ele tomando um banho, né? De touca e toalha, roubando Tipo, roupa. Roubando Pode a crer. roupa dos outros, maravilhoso. Então, aquela coisa, ele é o cara que é mais velho, já tá nos seus 50 anos, mas é o cara ativo, né? Ele não Sim. precisa ser uma pessoa que só fica sentada numa cadeira dando ordem, ou ser um cara mega super inteligente simplesmente pelo fato dele ser mais velho. Aham, né? claro. Tanto que ele, né, no primeiro ano, na primeira temporada, primeiro que ele tá isolado, ele tá confinado Exilado. na Terra, né? Ele não pode sair. E segundo que ele tá refém da Unity. Né? Sim, trabalhos forçados praticamente, né? cara? Trabalhos forçados pra Unity. Então é toda uma outra roupagem. Aí lá pra frente a gente vai ter o Doutor da Guerra, Sim, que ele é o mais velho de todos até hoje, que Que entrou é o- como mais velho. que é o John Hurt, que entrou com 70 e tantos anos, eu anotei aqui. Sim. E que foi o doutor que botou fogo no universo. Sim, lembrando aí que o dele tem uma coisa interessante, que apesar, né, o John Hurt, ele tinha 70 e pouco mesmo, você anotou direitinho aí? 73. Ele entrou, né, com 73 anos, mas o doutor dele nasceu jovem, né? Que a gente vê ali em Night of the Doctor, que o oitavo doutor, ele toma ali o Kisuko da Irmandade de Carne, e quando ele regenera... é? Ele toma o Kisuko. O Kisuko. da Irmandade de Carne. Drink the Kool-Aid. Ele vive o Kool-Aid ali da Irmandade de Carne, aí ele vira Que suco de carne. É o Kisuko de Carne, exatamente. E aí ele vira o Doutor da Guerra, mas é um John Hurt como o John Hurt era em Alien. Sim. É John Hurt novinho. Então ele se tornou um velho, ou seja, imagina o tanto que esse cara não viveu, porque sobre o tempo envelhece devagar. Imagina o tempo que não levou pra ele ficar, tipo, vovozão, tipo o John Hurt era, entendeu? Exato. Aí depois a gente tem uma galera um pouco mais jovem, né? Os 3 primeiros da fase 40, moderna. Né? 40, 20 e pouco. E era Matt sobre Smith tinha isso que eu 26. queria falar, porque assim, a gente tem uma geração toda nova pegando a partir do nono doutor. Ah, beleza, ele é quarentão, ele é... Pô, o Matt Smith tinha 20 e poucos anos. E O Tennant não tinha 40 ainda, né? Não, 30 e pouco. 34. Nenhum deles E tinha, eu quando entra o Capaldi, a galera é estranha. Só que, na verdade, os estranhos eram os outros. Exato. Exatamente. Né? É isso que é legal de falar, assim, porque todo mundo fala assim, eu parei de assistir com o Capaldi, ele é velho. acho. Mas sempre foi... Então, deixa eu contar um segredo pra você. Isso me lembra outra né? discussão que aconteceu na internet esses dias, que tá rolando toda essa... Ah, quem vai ser o novo Batman? Aí começou, sei lá, vai ser o Robert Pattinson. Aí falaram, se vai ser o Robert Pattinson, quem faz o Wolverine novo tem que ser o Daniel Radcliffe. E aí fizeram uma montagem que ficou maravilhosa, inclusive. E inclusive fez eu considerar, tipo, pô, olha aí, quem sabe quando o Wolverine Faria parar de ser o sentido, Wolverine, vai ser o Radcliffe. Aí alguém comentou assim, não sei, não conheço a pessoa, foi no Twitter, ela, não, ele é baixo demais.
Maluco, Ele é baixinho. o legal do Ele é Wolverine baixinho. é ele ser baixinho, caralho. É que pegaram o Hugh Jackman, que é enorme, né? Que é alto, mas não, o Mas ele, personagem é baixinho, tudo na bem que ele é verdade. perfeito pro Wolverine. Mas é justamente essa mesma lógica, né? O Doutor sempre foi um cara mais velho. Ele, em algumas exceções, era uma pessoa mais nova. Exato. E é por isso que eu questionei a idade da Jodie também. Sim, sim. Porque a Jodie poderia sim ser uma mulher mais velha. Não Sim. teria problema nenhum. É que você quer Ellen Se ele- Mirren, você sabe que ela não vai entrar, cara. Não, nem tô falando da Ellen Mirren. Eu tô falando de uma mulher pouco mais velha. Tipo, quarentona, Ah, entendi. cinquentona. Por que não? É bem, ela Tipo tá a quase... Alex Kingston, por exemplo. É que não dá, na né? faixa. Ela Não, dá. não ela, Sim. mas eu tô dizendo, ali. Daria. Lembra, a Ali. Jodie Daria tá fácil. mais próximo dos 40 do que dos 30, né? Isso a gente não pode dizer o Sim. contrário. Eu posso falar, assim, Alex Kingston, Você pode falar o que você ok, quiser, cara. Eterna, River Song, etc. Inclusive River Song, que até hoje ninguém sabe se ela é hétero de verdade mesmo, Não, não por é. causa de Acho que coisas, não, né? né? Não é. Não é, né? Não é, ok. Todo mundo sabe, cara. Ah, é? Você tava dormindo? Todo mundo sabe. Gente, mas ela Eu- pegou meio mundo de mulher. E eu li que nos áudios da Big Finish também tem outras coisas que ela Tem, diz. ela tá com a série com dela relação- agora, é, né? sim, né? Sim. Mas, por exemplo, eu amaria... É que agora não vai isso rolar mais. Mas se a... como é que é o nome da atriz que faz a Missy, gente? A Eu Missy esqueci. é a Michelle Michelle Gomes. Gomes. Michelle Gomes seria uma doutora... É bem, ela foi Fenomenal. mestre, né? Doutora. Ela foi a primeira mestra mulher. Exato. Sim. Só que eu acho que ela tem cara de vilã. Ela tem, sim. é o que A eu- atriz maravilhosa, mas cara de é o que vilã. eu carinhosamente Inclusive, chamo. Sabrina, ela está assim. Maravilhosa. Ela tem o que eu carinhosamente chamo de cara de mulher diabo. Né? Eu só Ela queria literalmente dizer. é a mulher diabo em exato. Sabrina. Desculpa aí pra quem não chegou no fim da temporada. Caralho, cara. O que você fez? A gente corta, a gente corta. Não corta não, Mas deixa. só pra matar esse negócio da idade. Apesar da Thaís ter comentado isso, de muita gente ter deixado a série porque o Capaldi era velho, uma coisa que me deixa feliz hoje, né, depois do fim da era dele, é ver que ele se tornou o doutor preferido de muita gente. Sim, Eu sim. incluso. Né? Nossa, Sim. Isso não tem dúvida. Mas é legal isso. Você vê que a gente tá falando, parece que quando a gente fala muito sobre esses assuntos mais sérios, né, cara? A gente tá sempre, mas a BBC não faz isso, mas eles não fazem isso e não fazem isso. Mas a verdade é que ela faz muita coisa, né, cara? A gente tem apesar dos pesares, apesar de ter, poderia ter isso, não tem, poderia ter isso, não tem. A gama de representatividade que a série entrega pra tudo, sendo sexualidade, racial e de Étnica, idade, aham. étnica e de idade, ela cumpre bem. Ela, claro, sempre poderia cumprir mais. Mas não encarem, acho que vale aqui o leve disclaimer. A gente não terminou ainda, mas vale o disclaimer. Isso não está sendo falado como crítica. Também está enaltecendo muita coisa boa que aconteceu, cara. Doctor Who, como a gente já falou aqui desde o começo e tem falado ao longo aí do episódio, do podcast, que é uma série que é muito mais inclusiva do que muita série Sim, por sim. aí, né? Não, e assim, a gente só critica porque a gente ama e porque a gente acha que já é legal e tem espaço pra melhorar. Sim. Você não vê um podcast falando sobre Looking, a série mais branca já feita na história da humanidade sobre Que gays. série é essa? É uma série sobre Exatamente. gays brancas ricas em São Francisco. Olha aí, ok. Não Então, perca assim, seu tempo. Não perca Não seu perca tempo. seu Assista tempo. Pose. Então, assim, a gente só tá criticando porque a gente acha que Eu acho que Pode é ter bom mais. e tem espaço pra melhorar muito. Eu acho que vale aquele lance, a palavra crítica, ela se tornou uma coisa ruim com o tempo, mas crítica é uma palavra neutra, né? Ela pode ser tanto Exato. boa quanto ruim, né? E Exato. sabe o que eu acho muito legal? Eu não sei se alguém já fez essa correlação, mas eu acho muito legal que depois de 56 anos da série que foi criada por uma mulher, um indiano, Um indiano e gay. Canadense. um indiano gay e um canadense velho, Aham. tem compênios que é uma menina do sul da Ásia, um menino negro, Caraca, eu nunca tinha me ligado. medroso mais velho. e um idoso. E um Gente, idoso. arrasou. Rapaz. Eu nunca tinha... Olha aí, mas caraca, que Não mente. são as mesmas, Não porque são não análogos tinha um exatos. negro. Mas assim, Mas eu super acho faz muito sentido. legal como que... Por isso que eu amei o Crew da Tardes novo, assim, Ah, é porque eu acho que maravilhoso. eles abraçam muitas coisas. Tipo, eu acho que eles fogem do etarismo com... O Graham, ele é vovô essa é a palavra. simpático, sabe? Ele é o vovô que tem as piadas, ele que é o piadista, É. mas ele é o vô. E ele é um cara de ação também. Sim, Exato. sim. E aí você tem um menino que é negro, que é jovem, que tem um corpão, assim, de atleta, que poderia super ser, tipo, cara descolado. Não, ele é o medroso, Ele é o ele morre awkward. de medo, Ele tem ele é o dispraxia. Ele esquisito. tem dispraxia, é verdade. Sabe? E aí a menina indiana, que poderia ser super recatada. Indiana não, desculpa, paquistanesa. Podia ser super recatada, tudo não sei o quê.
Não, ela é policial e ela quer crescer na carreira. é. É muito foda. É isso. bem disruptiva, né? Sim. O Cru da Tarde atual, a família. Olha, eu achei essa leitura metalinguística muito bonita, inclusive. Olha aí. Você arrasou demais. Palmas pra você. Palmas. Ah, obrigada, gente. Não, sério, eu não tinha me ligado nisso. Eu gostaria de fazer uma menção honrosa, Faça o que você porque quiser. a gente citou Torchwood, Classic Who, tá? Eu gostaria de citar Sarah As Jane. Aventuras de Sarah Jane, que eu tive viu o Sarah prazer Jane, de né? assistir inteira. Cara, eu vou te falar, Sarah se um Jane. dia que a gente fizer review de Sarah Jane, você tá convidado pra todos os Ai, me episódios, chama, cara. gente! Sim. Eu assisto até de novo, mesmo os episódios difíceis, eu Olha aí, assisto de cara. novo. Por favor, fale, porque eu sou super raso em Sarah Jane, cara. Eu deletei, mas enfim, a gente arranja de novo. Não, corta você essa não parte. deletou, você comprou Você o DVD. comprou os você não box lembra? gringos. Comprei, cara. porque eu sou Que nunca chegou no milionária. Brasil, mas tudo bem. Eu sou milionária. Milionária nada, quem comprou pra mim foi a Thaís. Ela é milionária, aquelas, né? Quem me E o dera. BBC, a gente comprou o DVD. Então, Mas sim, entre eles, que você tava falando. Sarah Jane, Aventuras de Sarah Jane. Porque assim, Doctor Who, ela, no Revival, ela tá com um apelo... O público-alvo de Doctor Who expandiu com relação à série clássica, no sentido de que, assim, eles ainda... A gente dá pra perceber que eles ainda querem pegar um público infantil, sim, quer. Só que eles também querem abocanhar um público... até os 20 anos, que a série clássica não se preocupava muito, até onde eu sei. Era realmente infanto-juvenil. Agora ela O tempo já mudou. No começo era mais assim, depois ela foi chutando balde, ficou violenta, ficou tudo. Mas enfim. Ela expandiu. Mas no começo, sim. Mas- No começo era infanto-juvenil. Mas New Who realmente estabeleceu esse É que New espaço. Who é tudo, né? New Who é Exato. desse, se você tem 10 anos pode assistir, se você tem Familiar. 100 você pode. É familiar. Então, série de assim, família. Para um programa familiar, tem um bom histórico, como a gente já comentou sobre aqui. Isso que o Telo falou é verdade. Tem espaço para melhorar, mas também tem espaço, e a gente gosta, a gente tem esperança, porque tem precedentes para melhorar, Sim, sim. né? E As Aventuras de Sarah Jane era uma série infantil. É verdade. Infantil. Inclusive, TV assim... Rá-Tim-Bum, né? É TV Caiu. Cultura, falou tudo. Família Lembra da, Jimbo. lembra da TV Cultura dos anos 90? Sim. Lembra da TV Cultura dos anos 90, que era o auge? Isso é As Aventuras de Sarah Jane. E Sarah Jane tem muitos momentos extremamente progressistas, falando de assuntos realmente sérios. Numa série infantil, que inclusive normalmente são os melhores episódios. Inclusive tem os episódios sem vilão, que você só descobre que não tem vilão no final. E você fala, porra, que mensagem foda pra uma criança ver, sabe? Eu acho que começa que a protagonista é uma mulher mais velha, né? Então- A Elizabeth Sladen não era uma menina de 20 anos. Exato. E assim, eles colocam ela, contextualizam qual é a história dela com o doutor. Claro que são migalhas que vão sendo Sim, deixadas sim. ao longo da série, mas isso já é estabelecido. E ela não é mostrada como tipo, é a vovozinha que agora conta as histórias da época que ela tinha. Não, amores. Ela é pau pra toda a obra, inclusive. Sim. Na série inteira. Ela é porradeira, ela é espiã, ela se livra das coisas. Ela faz Ela tem o os Diabo gadgets, 4. né, dela. Exato. E tem as crianças, né? Que é o menino que ela Que adota. é inclusiva etc, também, né? Porque tem uma menina Tem uma menina indiana. indiana. Tem o menino menino negro. negro e o filho adotivo dela, que na verdade não é exatamente humano. É. Mas isso vocês vão descobrir a hora que vocês legal, assistirem. não, você lembrava. É legal até o lance de tratar sobre adoção também, que não era filho de sangue Sim. dela. Exato. É. E você não. Que, aliás, é um troço que também rolou entre o Graham e o Ryan, que a gente também não falou, Sim, né? Exato. e isso até na hora isso é muito maneiro, porque quando foi revelado o elenco, a gente ficou naquela, tipo, ok, eles não são parentes. Cara, todo mundo fez isso. É. Todo mundo entrou nessa falácia e tudo bem, todo mundo tá passível desse erro. É um cara negro e um cara branco. Eles não são parentes. Eu pensei isso, e isso acontece comigo, cara. O meu pai não é branco. Entendeu? Exato. Só rapidão. E Sarah Jane Smith, por causa da menina indiana e do menino negro e do menino que não é humano, Aham. eles. Menina ET? O menino ET, eles tratam de racismo em vários É episódios. especismo, né? De uma maneira muito interessante, porque o menino, ele nasceu, o menino que é filho da Sarah Jane Sim, adotiva, sim. ele É o Luke, nasceu com 15 anos. Então ele nasceu com informação, não É. com inteligência desenvolvida. Então ele sabe das coisas, só que ele não sabe viver. Ele tem o Então ele tá trato, aprendendo, exato. Isso, E inclusive, é uma parada muito maneira de ter Sim, numa série. exato. É. E aí, quando tem esses casos de racismo casual que as crianças sofrem, normalmente por vilões ou por adultos que não necessariamente são vilões, mas estão ali, Aham. que é pra contextualizar, tipo assim, isso acontece na vida real. Sim. Sabe? Aqui é uma série de ficção, mas a gente tá em Londres, essas coisas acontecem, tá? E aí,
esse menino que é adotivo e que tá aprendendo sobre a vida e o mundo, ele é o ponto de inflexão e ele é o avatar da criança que tá assistindo. Porque a criança tá... Mas espera, o que acabou de acontecer? E aí a Sarah Jane entra... Explica. Pra explicar, e aí a menina indiana, ela é mais velha, a né? Honey. Então É a ela Honey. também dá o suporte e ela faz todo o meio de campo de passar a mensagem de como pode acontecer, como você pode se defender e tal. Isso é maneiro. E tem a família da menina indiana, que a mãe dela é tipo uma engenheira química mega foda, bem sucedida, e o pai é diretor da escola que eles estudam, então tem todo um lance assim. Então, assim, trata de vários assuntos e tem pequenas jogadas com sexualidade ali bem leve, que são apresentados personagens que não são hétero, Que legal. mas eles são, mas assim, é matter of fact. Sim. Assim, tipo, Não é nem aberta tal a interpretação. pessoa, eles são um casal e tal, não sei o que lá. E Isso é isso. é legal E- quando você pensa que o é realmente público-alvo... Legal! Sim, é legal Sério, quando você que pensa legal. que o público-alvo Sarah Jane não é nem aberto à interpretação, tipo, Dr. Who, que é uma série de família, pode ver o papai e a mamãe. Exato. Não, Sarah Jane é pra criança. Você é um adulto assistindo, por mais que você goste, tem uma hora que você Exato. fala, ai, caralho, não aguento mais Sim, essa gente, porra porque, desse... porque às vezes é educativo daquele jeito. Então, mas é maneiro porque a criança de 10, 12 anos, ela não tem essa sensação de saco de caralho, tá me ensinando demais. Não, ela tá aprendendo de cabeça aberta, né, cara? Isso é muito E, bacana. tem um episódio com a Jo. Sim. Que é maravilhoso. A Jo e o Wong. 2 episódios, né? É, Porque os tudo artes- Tudo, tipo, Esse episódio, inclusive, é maravilhoso. Quem descobre que o neto dela é BR, né? Exato. É na Amazônia. Queria perguntar se o Rodrigo tem algo mais a acrescentar sobre o lance da idade. Que a gente falou de doutor, mas não de companion, né? Então, de Companion, eu acho que tem essa coisa do Graham que você comentou, que de fato é um Companion atual mais velho, mas que é também um cara de ação e que tem todas as suas questões. Ele não é só um secundário vovozinho, qualquer né? também, né? Mas assim, no começo da série, Ian e Bárbara, por exemplo, eram os adultos, né? Sim. Não necessariamente que eles fossem pessoas Deviam mais ter a nossa velhas. idade, né, cara? Deviam Pra ter, pensar. deviam ter seus 30 e poucos anos, mas eles eram os adultos do rolê. Sim. Né? Mas aí depois, eu não assisti a série clássica inteira, mas depois criou-se essa tradição, que não é 100%, mas é uma tradição, do Companion, que é uma mulher mais jovem. Aham. É que Né? entrou aquele lance que era uma relação quase professor-aluna, tio, sobrinha. Isso. A gente tem inclusive a Ace chamando... Pedófilo, filha. Não, pedófilo não, porque ele não pegava... Não, mas é que eu falo assim, existe esse trope que é o homem mais velho que vai passar conhecimento à jovem, Ah, entendi. sabe? É. Que é bem bizarro e pode ser analisado de diversas formas bem Mas machistas. tem que ter muita isso. maldade na parada, que o Dr. Who não tinha, né, Não, cara? mas eu não falo que é Doctor Who, mas eu falo a construção entendi, do trope, ela é meio estranha. Entendi, Mas ok. Mas a gente sabe disso hoje. A gente tem a prova maior de que era essa parada meio... Ele é o professor da escola da vida para os companions, é justamente com a Ace, com o sétimo, que ela chama ele de professor e ele fica puto, né? Ele fala, não sou professor, para de chamar de professor. Né, cara? Mas uma coisa que a gente tem também de idade, que a gente fala, tá batendo muito na tecla do Graham, porque o Graham é isso, claro, né, ele tá em evidência, ele sai agora, mas a gente tem há uns anos atrás o Wilfred, né, cara? Sim. Que ele começa como um avô da Companion, então ele poderia ser só o arquétipo do, ele é o vovozinho batuta que ele tem a gangue dos velhinhos do dominó ali, da bocha dele, mas ele, tudo bem que é por um episódio só ali, um mini arquinho só, ele é o Companion de ação, ele que vai resgatar o 10º ali com o povo cacto, é ele que tá na hora que ele tá enfrentando o Gallifrey e o Mestre. A hora mais fodida ali da vida do 10º era o Wilfred que tava com ele, entendeu? Sim. Então é uma representação do caralho, assim, muito antes do Graham, né, cara? E no universo expandido, eu sempre puxo o sardinha pra esse lado, a gente tem a Evelyn, que essa, assim, até hoje uma das companhias que eu gosto mais, assim, ela é uma velhinha, mas não é no estilo... ela é velhinha ativa, não sei o quê. Não, ela é uma velhinha mesmo. Tipo, ela anda devagar, ela usa aqueles casaquinhos de lã, ela tem problema no coração, e ela é companion do 6º. É muito maneira. A Evelyn, ela... Infelizmente a atriz já faleceu, mas na época, inclusive, foi mó triste, porque tava saindo a história dela ainda, né, cara? Ela cumpriu um papel, assim, importantíssimo da série, porque eu acho que é importante, a gente tem que sair dos estereótipos, do tipo, toda velhinha é uma vovó de natureza. A gente tem que fugir dos estereótipos, mas eles existem também. Sim. Se a gente mostrar só o que é disruptivo, o que é fora da caixa, as pessoas que estão dentro da caixa podem chegar e falar, poxa, legal, tô vendo um cara mais velho, mas
eu não sou o cara que tá atirando em Eu não robô. sou assim, eu sou o né? vovô da bocha. Por que eu não tô aparecendo? Ou, eu sou a vovó do casaquinho de lã que tem problema no coração que vai jogar bingo, entendeu? E é foda, tipo, eu acho muito maneira a representação da Evelyn na série como um todo. A única coisa que eu queria acrescentar é que o fato da Grace ter aparecido ali no primeiro episódio, Sim. o The Woman Who Felt Worth, e a enxurrada de pessoas dizendo, meu Deus, ela tinha que ser companion, mostra, né, que o povo tá aberto pra uma companion de Sim. repente mais velha, Sim, cara. sim, sim. Tipo, o fato de que todo mundo queria que a Grace continuasse, significa que, sim, a gente quer uma companion mais velha, não tem problema, negra, branca, dane-se. A gente quer essa pessoa porque essa pessoa é maravilhosa. Eu vou te E falar não tem problema nenhum ela ser mais velha, né? Eu gosto muito da Fem, tipo, a gente comentou bastante sobre isso, mas o meu time Tardes, que eu, assim, do coração que eu queria, era Grace, Graham e a Doutora. Pra quebrar totalmente o padrão. Tipo, antes era um cara de uma a duas pessoas novas. Tipo, como era o Matt Smith? Era um cara novo com um casal jovem, que era o Rory e a Amy. Rory e Amy. Agora, é uma mulher jovem com duas pessoas velhas andando com ela. Que ia ser muito bacana. Ia ser né? muito maneiro ver. Esse era o meu time Tem da milhões tarde de sonho. possibilidades, né? Tem, Dentro tem. de tudo que a gente falou aqui, dá pra fazer muita coisa e várias combinações diferentes, Sim. né? E eu acho que isso que o Fred falou, por exemplo, de que tem que mostrar também as pessoas dentro da caixa. A gente só vai conseguir mostrar pessoas fora da caixa e dentro da caixa se a gente tiver mais pessoas. Sim, exato. Né? Então, exato. tipo, você só vai conseguir ter, o velho maneiro, o velho cansado, o velho não sei o que, se você tiver mais companions velhos, pra você poder Sim, mostrar todo mundo. exato. Não, eu falo isso assim, eu me tiro total dessa porque homens brancos héteros são mostrados qualquer dia, né? Então, da minha parte, eu tô safe. Não precisa, inclusive, mostrem menos. Mas eu fico pensando, tipo, as pessoas que estão dentro de um padrão, mas que ainda é um padrão marginalizado da sociedade. Por exemplo, as pessoas mais velhas. Tipo, não, a gente só vai mostrar o velho de ação, o velho que não age como velho. Mas tá bom. E o idoso? Tipo, e a gente tem isso muito ali em Grace and Frankie, que mostra isso de uma forma maravilhosa, Maravilhoso. né? Elas... Tudo bem, a gente tem ali a Grace, ela é uma entrepreneur, né? Ela é dona da empresa, ela é foda, mas ao mesmo tempo ela tem os problemas do dia a dia de uma pessoa. Ela tem problema no joelho, é na ela bacia. não consegue subir a escada. Tudo bem que eu, ainda nem comecei tanto, tô com o meu no joelho também. Então ela me representa nisso também. Verdade. Então, eu tenho meus problemas de joelho também. Pois é, não, quando chove dói, é horrível, cara. Mas enfim. Meu dói toda hora. Então. Mas é justamente isso, cara, que horror. Inclusive, está com muita dor nesse momento. É Não me aguentando, não, mentira. Essa foi boa. Então, assim, eu acho que. E até a gente entra, né? Isso vale pra tudo. Tipo, cadê. Tá mostrando mulher forte o tempo inteiro. Mas cadê. Por que a mulher forte ela tem que ser automaticamente associado a uma mulher que é disruptiva, ela bate na sociedade? Tipo, por que a mulher forte não pode ser uma pessoa jeitosinha, tímida? Porque tem muito esse arquétipo do tipo, a mulher forte ela é outgoing. Ela é sexy, ela olha ela é gostosa, ela é maravilhosa. Tipo, não, cara, a mulher poderosa, ela pode ser mais quietinha, ela pode ser, eu vou botar entre 1 bilhão de aspas, ela pode ser mais menininha, não tem problema, entendeu? A gente tem aí com o remake de She-Ra, tem muito isso, né? Porque fala, mas ela não tá... Cara, qual o grande ela não problema... tá mulherão, né? Qual é o grande problema dela continuar sendo uma menininha? Tudo bem que ela fica com 2 metros, né? Mas ela tem insegurança, ela é um pouco mais tímida e mesmo assim ela é heroína da porra toda, entendeu? Então acho assim, mulher tem que ser representada com todas o espectro gigantesco de mulher que tem, entendeu? Inclusive, o dia que vocês forem falar da nova She-Ra, me chamem. sim. Pois, 100% apaixonada. Uma coisa, a gente falou dos spin-offs e tal. Eu lembrei, e eu acho que eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês. Por Eu quero favor. saber se vocês concordam ou não. Claro. Vocês acham que o spin-off que foi muito melhor do que as pessoas falaram o que Class? foi, que foi Ixi. desprezado pelo fandom, ele foi um ensaio pra era Jodie Whittaker? Nesse sentido. Cara. Porque foi a primeira vez que uma série de Doctor Who, incluindo Torchwood inclusa, porque Torchwood tinha ali a sua preocupação, mas não era muito colorido, por exemplo. A pessoa não branca que tinha era a gente que era japonesa, e olhe lá. Sim. Todo Toshiko. mundo. Toshiko. A Toshiko. O resto era todo mundo branco. Sim. E Class, não. Class é um elenco... Assim, tem o lance de que eles estarem numa escola de ensino médio britânica e tal. Então, assim, eles realmente têm esse comprometimento de... Tá, quem estudaria nessa Tem um escola? casal gay que tá ali... Não, mas também quem estudaria nessa escola? Então, tipo, tem um menino que é paquistanês.
Tem a menina que é negra, que não só é negra, ela é filha de ela é primeira geração, inclusive. Os pais dela são africanos, a mãe dela fala com sotaque. Tem uns momentos que ela briga com a mãe dela, que elas começam a falar a língua do país. Então tem toda essa preocupação na série. O menino que é paquistanês também tem cenas com o pai com relação a isso e tal. Aí o casal gay é um menino que é um imigrante, imigrante do leste europeu. E um imigrante de outro planeta, né? E um imigrante de um outro planeta. que tá fugindo pra não ser... É refugiado, né? Eles dois são refugiados, porque o menino que é namorado dele, ele é ilegal, inclusive, na Inglaterra. E ele tá estudando na escola, assim, meio que num regime de refugiado mesmo. Caraca. E... Você sabe que com isso você abriu uma porteira que tu não vai ficar cobrando de fazer review de Class porque a gente parou na metade, né? Olha, que bom, amores, estou aqui pra isso. Mas não é porque não é você que vai cumprir a promessa, né? Class, ícone injustiçado. Inclusive, que devia ter tido uma segunda temporada, porque aquele arco tava foda. Tá tendo em áudio, vai estar em áudio. Tem com a Ace, inclusive. Nossa, gente! Não tava sabendo, mas enfim. É porque você era não um leu o ensaio. Dr. Who Brasil. Vixe! Nossa! Eu leio o Twitter de você. Quis fazer a entendida. Não, mas eu faço a sua meia-culpa, tem tempo que essa notícia saiu. Então, aí... Faz tempo já. E aí eu acho que talvez tenha sido isso um ensaio. Cara, talvez tenha sido. A gente tem tropes definidos ali, né? A gente tem o casal gay, a gente tem people of color, a gente tem uma personagem, ela não é de idade, mas ela é um pouco mais velha, que é justamente a Mrs. Quill. Né? Ela é uma quarentona já? Ela não é uma menina de 20 anos, e né? Que é uma personagem mega complexa, porque ela é vilã, mas ela não é bem vilã assim. Ela é líder da galera. Ela é líder da galera, mas não é bem líder. Porque ela tem umas motivações estranhas, umas motivações ok. O episódio Pode ter sido, cara. Enfim. Pode ter sido, eu não vi na época quando a temporada estreou, mas pode ter sido parte de um ensaio, sim. Eu não acho que é muito maluquice. Eu acho que ele acompanha aí a tendência de Dr. Who de trazer mesmo esses temas, sabe? De testar antes já também, tava né? sendo feito, né? Acho que foi... Ele pegou carona no que Dr. Who já fez, assim, e vale, de novo, o lance do público-alvo é muito importante nos produtos de Dr. Who. E Class era uma série adolescente, especificamente. Sim. Super, né? super. Adolescente, especificamente. Então, acho que isso também faz uma diferença. Médio, Exato, né? Eu acho que isso também faz diferença, porque eles queriam atingir um público que queria se ver ali, né? E a juventude inglesa é aquilo que a gente tava falando, né? É multiétnica. Exatamente. Eu acho que aqui também a gente pode usar, pra ir fechando o assunto, é que por mais a gente levantou todos os questionamentos do porquê que não tem, quem ainda não tem, quem deveria ter e não ter na franquia e o do que tem, mas uma máxima que fica é que se a gente parar pra pensar, os melhores personagens são justamente os que estão dentro dessa caixa das coisas que precisam ser representadas. Por exemplo, a gente tem ali o James Corden com o Craig, que é um personagem gordo que todo mundo ama. A gente tem o Mickey, que apesar de ter aqueles nascido dentro de um problema, ele se tornou um personagem muito foda. A gente tem a Martha, que também é uma personagem que também, apesar de ter começado com um problema, é muito foda. Tem a Bill. A gente tem o Graham, assim, não tem discussão que ele é o personagem favorito de todo mundo dessa temporada. Sim. Então, assim, por incrível que pareça, mesmo numa série onde a maioria agressiva ainda são pessoas dentro de um padrão, os favoritos são sempre os que saem do padrão. Então não tem porque a BBC não fazer cada vez mais, né, cara? O Capaldi foi um dos doutores mais amados, Exato. ele é mais e velho. ele também já tava meio fora desse padrão da série nova, né? Pois é. Então, E se a gente levar, assim, até o que a gente comentou durante o episódio, sei lá, tentar imaginar o contrário. O Matt Smith foi o mais jovem, né, a assumir o papel de doutor. É um dos mais amados também, sabe? Então, assim, saiam do padrão e façam coisas diferentes. Porque de dá vez em quando certo. funciona. Exato. não tenha medo, BBC. E assim, a gente falou muito de a gente tá criticando porque a gente gosta e vê que tem oportunidade de melhorar, mas eu acho que mais do que criticar, a gente enalteceu muita coisa hoje, Com né? certeza. São Eu sempre gosto de fazer disclaimer pra ninguém deixar e falar, vocês só criticaram. Não, a verdade é que tudo foi falado aqui. Aqui é 360 graus, meu amor. Exato. Inclusive, parabéns. Verdade, 180, né? Não, mas segura. Pegou tudo. Aí você Dá a não me volta, confunda, cara. porque eu fico confusa com essas coisas. Eu também confundo com o número. Eu tava 360, tá louco? Tipo, falar que minha vida deu um giro de 360 graus, né? Ok. Na mesma bola. Exatamente. Mas continua seu ponto. Mas então, parabéns a Era Tibnall, que também trouxe, não só com a Companion, que eu já esqueci o nome, porque eu sou péssimo. Ayas. Ayas? Com a Yas, Ai, a Yazinha, mas que
que trouxe também todo um elenco de atores convidados Sim. ao longo da temporada de origem sul-asiática. Sim. Ah, bem, Né? a gente tem a temporada... Que realmente era uma coisa que não acontecia antes. Sim, Realmente. a gente tem, sem contar que a gente tem Rosa, a gente tem Dimas Punjab, a série, ela, em relação a personagens ali secundários, personagens de girar plot da semana, isso a gente tem bastante, cara. Até eu não consigo não falar da série clássica nessa hora, que a gente teve o Brigadeiro por muito tempo, né, sendo o líder ali da Unity, e aí quando o doutor ele sai da Unity, ali com o quarto doutor, que ele volta a se aventurar pelo espaço e tal, o Brigadeiro ele volta, né? Ele aparece ainda por vezes no futuro, né? E tem uma vez que quando a Unity volta, já com o sétimo doutor, não é o Brigadeiro, tem uma brigadeira, e é uma mulher negra, que é a Bambara. E aí depois, enfim, depois o Brigadeiro aparece também. Mas o ponto é que tem, a gente tá falando de anos 80, cara. Então assim, a série sempre foi pra frentex em muita coisa. Acho que essa é a máxima que a gente tira de hoje, né? Saudades Brigadeiro mais uma vez. Inclusive a gente não falou da Brigadeira, a gente não falou da verdade. Kate, que ela é mais velha, e ela é mulher, e ela é chefe da porra toda também. Com certeza. E ela não tá na sombra do pai. Apesar de estar na Unity também. Mas ela não tá na sombra do pai, cara. Isso é muito importante. É verdade, inclusive, saudades, ela podia voltar. Justamente agora ela podia voltar. Nossa, né? ela com a Jory. Nossa, ela com a Jory. Mas ela eu tinha que acho. virar companion fixa da Jory. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Lembrando, inclusive, que a Kate Stewart entrou num episódio escrito pelo Tibron. Sim. Que ela... Logo... tudo bem que aí a gente lembrando que tem downtime, ela foi só canonizada nessa época. Mas ela é... Tá vendo? Ela é tão inclusiva que ela é inclusiva com o que era não quer e agora O que quer. era não quer. Não vem pra cima de mim com isso não, cara. Pelo amor de Deus. Mas sim, Antes não era Canon, agora é. Exato, cara. Mas sim, cara, hoje foi essa conversa mais séria, mas assim, não foi isso, é uma coisa que eu gosto no podcast, que a gente sempre tenta trazer assuntos que têm que ser debatidos, têm que ser conversados, mas sem... Não é uma coisa maçante, assim, tipo, olha, vamos botar uma música de tom sério, porque estamos falando sobre raça. Gente. Não, cara, a gente tá Pelo falando... amor de Deus. Essas conversas, você que tá aí do outro lado com seu fone de ouvido, com sua carga de som alta, incomodando seu colega de trabalho, essas são conversas que você tem que ter no seu dia a dia, cara. Enquanto a gente transformar essas conversas sobre etnia, sexualidade, todas essas coisas que a gente falou hoje, em tabu, elas vão continuar sendo um tópico pra gente debater como, eles não fizeram isso ainda. E quando a gente começar a trabalhar isso com naturalidade, tipo, se conversar isso no dia a dia, a gente chega nesse... É meio utopia, mas enfim, a gente chega nesse mundo ideal onde essas coisas, não é que elas não aconteçam, mas elas acontecem menos. Mundo ideal. Exato, cara, exato. Então, assim, eu tô muito feliz da gente, por mais que tenha demorado um pouquinho pra trazer esse tema, ter trazido com uma mesa composta com tantas opiniões que enriqueceram. Muito obrigado. Vocês são sempre lindos quando vocês estão aqui com a gente, cara. Sim, cara. E aí, hoje não tem nota. A gente não dá. Talvez vocês for dar uma nota pra Dr. Who. Uma nota. Tudo bem, dê uma nota pra Dr. Who. Pra quê? De Hartnell. Dá pra dar uma nota pra representatividade em Doctor Who. Boa. Olha, excelente, cara. Então, ok. Rodrigo, por favor. De Hartnell Whittaker pra toda a ideia de representatividade em Doctor Who, qual a sua nota de hoje? Considerando que ainda tem espaço pra melhorar, acho que eu dou um Matt Smith. Um 11 de 13? Ok, justo. Cairo, por favor. Eu dou um David Tennant. 10 de 13, ainda ok. Por favor, Também Thelma. muito generoso. Pra mim, Vixe. eu sou Você bem vai ser o cara mal? eu sou bem exigente. Eu achei que eu tava sendo exigente. Não, eu vou ser bem exigente, mas eu vou dar um John Hurt. Caraca, vai dar um 8,5. Porque eu acho que ainda tem muito chão. Mas, gente, 8,5 de 13 não é baixo. Não é Ele baixo. só queria dar uma nota quebrada Ele e quer ser um usar mauzão. queria usar o John Hurt. Eu acho que ele só queria usar o John Beijo, Hurt. John Hurt. Onde quer que Fique você bem no esteja. céu. Ele faleceu, Clau. Não, mas ele tá no céu olhando por nós. Hip John Hurt. Thaís, por favor, sua nota aí, já que você que deu a ideia, de Hartnell Whittaker. Nossa, o Cairo, ele sabe estragar os Vocês sabem quem tá fazendo? Isso pra você que tá ouvindo da BRCast, talvez você não seja ouvinte aí do The Libraries Open, mas é só mais uma segunda-feira pra ele. Porque o cara é uma louca, ele pira do nada, cara. Tudo vai, cara. Vocês Com estão vendo. certeza. Aqui é a realidade, cara. Tá, Mas minha sim, nota. Thaís, vai. Eu vou dar um... Eu tô entre o Mãozinha e o Matt Smith. Decida-se, porque eu também... decida-se, jovem. Mãozinha. Ok. Porque falta muita coisa. Sim. Eu acho que assim, de tudo que a gente falou aqui e tudo mais, eu ainda sinto falta de algumas coisas acontecendo
Principalmente em dois quesitos, pra mim, que faltam muito. Que é o lance o papel da doutora ser explorado mais a fundo, não só a Jory. A Jory não pode ser a única doutora mulher. Não, calma, né, cara? Tipo assim, eu não sei se o próximo doutor vai ser Ela não homem ou entrou. mulher, mas eu quero que outras atrizes sejam a doutora. Tandy Newton. Entendeu? Jamila Jamil. Tandy Gente, Newton. Tandy Mas tá Newton. botada! Não, pera. Jamila Jamil. Não, é Tandy Newton ou Jamila Jamil? Não, gente, se a Tandy Acabou. Newton for doutora... Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer, porque eu Morta, amo essa fit mulher. Ela é enterrada. dona da minha Dame alma. Meg Smith. Ah, mas não, ela é estourada demais, mas seria bom. Uma doutora da guerra, né? Não, mas eu posso falar? A Meg Pode falar. Smith seria uma Time Lady muito foda, mas não sendo Sem ser o doutora. doutor. Isso! Eu acho que ela... Sabe o que seria legal a gente ver a Meg Smith? Se ela fosse um tipo de vilão antagonista. Não, ela Porque tem que ser a gente Nossa nunca Senhora vê, de né? Galifrey. Oh Ela é a nova. my God! Ela é a nova Nossa Senhora de Galifrey, cara. A Mas- gente decidiu Canon Deixa- aquelas, né? Agora é que? Não, mas isso é uma regra. A gente vai mandar um e-mail pra doctorwho@bbc.co.uk com esse roteiro. Não, mas ó, Doctor, isso é uma verdade grande, cara. Quem tem que ser doutora, agora, os únicos que podem, só são 3. A gente tem Jonah Lumley, Tandy Sim! Newton ou Jamila Nossa! Jamil. Quem é, E pra quem é a dou- primeira, gente? A Jonah Jonah Lumley. Lumley, depois a gente explica. Doutora Ah. do Curse of Fatal Death, Abby Fab. Ah, ela! É, Ah, eu sei quem é. É. Eu sei quem é. E pra homem tem que ser... Ela Coyle, não? Eu amo ela. Eu gosto ela também. foi cotada, mas Gosto pode também. ser. Prefiro Gosto. Companion. Você prefere Ah, ela Companion? Justo. Ok, E justo. pra Estilo doutor... doutora mulher. E pra doutor é Robbie Coltrane, pra gente finalmente ter um doutor gordo. Então, era isso que eu ia falar. A gente tem Idris Idris Elba Elba. como doutor negro. Então. E a gente ainda tem o Slughorn, que eu não lembro o nome do ator. É o... Me lembra, por favor, se você lembrar? Ah, não vou lembrar. Não vou lembrar Jim Broadbent. Jim Broadbent pra ser um doutor ainda mais velho. Pera, não, e Bill Nighy. Mas então, Ah, deixa é eu falar. verdade, tem o Bill Nighy. Por que eu tô dando essa nota? Como eu disse, ainda tem muito espaço, tem todas essas mulheres que podem ser, entre outras atrizes britânicas que devem estar escondidinhas que a gente não sabe, Sim. doutores gordos e outros companions e personagens que ainda falta muita coisa ainda Sim, pra... sim. Depois desse papo eu vi o quanto falta ainda, mas o que me deixa tranquila é que eu acho que vai acontecer. Eu acho que essa é uma série em Sim. que tem mais possibilidade de acontecer do que as outras séries. Nossa, com certeza. E finalmente, Fred Pavão, sua nota para a representatividade em Doctor Who. Você me pegou de surpresa que não ia ter, mas tudo bem. Acho que ia ter. Eu dou... Todo mundo dá nota nesse podcast. Não, mas sim, mas é que quando é com a papo de bar não tem nota, mas faz, todo mundo deu mas nota. faz todo sentido Você é do o mundo, host. mas faz todo sentido do mundo ter É nota. lógico, com Eu certeza. admito meu erro. Com certeza. Deixa eu ver. Acho que é o Matt Smith. Acho que é um 11, 13. Porque assim, eu sou um cara muito satisfeito com o que já tem. Sempre que qualquer série que eu assisto tem inclusão de qualquer gênero ali, de qualquer coisa. Não de gênero, de qualquer gênero, de qualquer tipo, mas ainda tem aquele espacinho, né? Como eu falei, Robbie Coltrane ainda não foi doutor, nem Idris Elba não foi doutor. Então ainda falta ali aqueles 2 pontinhos. Então fica o meu 11, o que deu aí uma média de 10.2, eu vou arredondar para um mãozinha, vai. A gente tem aí uma mãozinha de Tá sendo de ouro. generoso. Tô. Então, deu um Tenant no comecinho, que é o que vocês vão fazer o review. É o Tenant de Olha aí. pijama, É o 10.2 é o Tenant Ok. de Já sei, pijama. pijama. Já fez É isso. a fase que a gente tá revisando agora. Ok, Tenant é um de pijama. Tenant. Ok, um Tenant ali pré-Doomsday. O ainda. Tenant de Ok. pijama é tipo perna longa de batom. Não, é o Pernalonga vestido de caipira com a mão de. Ai, tá vendo que eu gosto de trazer Ah, eu convidado? posso falar só um ator extra Fala o que eu que acho que quiser, pode ser cara. doutor? Só que eu acho que eu acho que ele seria um bom doutor daqui a 10 anos, por causa da idade. Ah. Dev Patel. Deve Patel. Gosto, Quem é esse? gosto, Ele é gosto quem quer muito. ser um milionário. Ah, Já ele errou. é britânico? Ele é Sim. britânico. Ah, porque a única regra é essa, né? Mas É, a legal. única regra é essa. Legal, cara. Ele é. Legal. Olha aí. Boa, muito bom. Adoro ele, gosto muito dele. Em cara. Lion ele tá Eu não Olha aí. assisti ainda. maravilhoso, assista. A gente, então eu vou propor uma parada aqui. A gente tem um da BRCast sobre quem a gente quer pra doutor. Ele tá super batido porque ainda não tinha Jory, a gente mal inclui mulher no meio. A gente vai fazer um novo qualquer dia desse Atualizar. com vocês aqui, com a gente. Aê. Pra fazer nossa lista de futuros doutores mesmo sabendo Vai que a ser Jory ainda vai um demorar. episódio só desse brainstorm? É. O brainstorm é quem queremos que Quem seja queremos, doutor é. e doutora. Exato. É isso? Um dia teremos, porque é Em sempre breve. bom. Em breve, Em breve. É sempre bom. Prevejo várias fanfics. Sim, mas a ideia é justamente essa mesmo, cara. Porque é sempre bom ter vocês aqui, é sempre bom. É que a gente sempre fala, é sempre bom ter o input de outras pessoas aqui no nosso podcast, porque ele é colaborativo, tudo mais, aquilo que eu sempre gosto de falar. E claro, não é só os meninos que estão aqui com a gente que podem dar a opinião deles, mas pelo contrário. Você que tá aí ouvindo a gente, você pode e deve mandar aí o seu e-mail falando sobre justamente isso, que é um assunto tão legal de se falar, tão importante de se falar, do tipo, às vezes você é uma das pessoas que tá num grupo que ainda não foi representado
e quer que seja representado. Então você vai poder Exato. justificar. Ou você é de um grupo que não tinha sido e agora, com o passar dos anos, foi e você ficou feliz com isso. Isso. É sempre bom mandar o seu e-mail contando pra gente sobre a sua experiência e sobre o que você acha no geral dessa série que a gente gosta tanto. Então, você vai precisar do nosso e-mail, como sempre, Thaís, por favor. podcast@drrubrasil.com.br. Se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, como é o caso do Facebook, você vai em... facebook.com/drrubrasil. O Instagram, pra gente bater 10 mil e poder ter swipe nos stories, é o... instagram.com/drrubrasil. E o pássaro, que ele abrange todo mundo, que é o nosso Twitter, é o... twitter.com/drrubrasil. Temos também hoje, como temos convidados aqui, a gente vai também puxar para as redes sociais deles. Então, Rodrigo, por favor, qual é o Facebook do The Library is Open? Do jeito que a Thaís faz? Ótima pergunta, porque a gente não usa o Facebook muito. Tá, mas vamos lá. Tudo bem, eu vou jogar... Então, Não, eu faço o Facebook, o Telo faz o resto. Vamos ok. lá. facebook.com/The Library is Open Podcast. Boa. Telo, então, por favor, o pássaro aí, LGBTQ+, de vocês, do Twitter é o... Tlio Podcast. TLIO Podcast. Sim, e o Instagram também. Então, por favor, cara, o Instagram do Library is Open é o... instagram.com/Tlio Podcast. Então- TLIO Podcast. Sim, por favor, cara, façam aí um favor pra vocês de seguir esse lindo nas redes sociais. Se você não assiste o RuPaul ainda, comece a assistir e vai estar esse podcast maravilhoso que vai ao ar aí ao vivo toda segunda-feira, 9 horas da noite. Olha, eu acertei, tá vendo? Porque eu sou Olha ouvinte, só, eu sei das é coisas, verdade, cara. é verdade. Sim, e além deles aqui que estão com a gente, tem outras pessoas que fazem esse podcast acontecer, como é o caso aí dos nossos companions lá do Apoia-se, que são... Bibiana Rossi, Mariana Mais Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Santos Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz. Lembrando aí que o tema de hoje ele veio graças a um dos nossos apoiadores, o Will Sartori. Então, Will, muito obrigado Beijo, por ter Will. dado aí toda essa bagagem de assunto pra gente poder conversar. Foi um excelente tema, Pois é. excelente sugestão, valeu mesmo, cara. A gente gosta muito aí da participação de você aí no nosso podcast, já mandou vários e-mails. Sim, e O você... Will é um querido. Sim, e tem a bola jogada pra você também, que você ainda tem que dar outros temas de podcast pra gente fazer. Com certeza. Então, por favor, mande, porque esse seu primeiro foi muito legal. Hoje também temos aí convidados aqui, parte deles são nossos apoiadores, que é justamente o Telo e o Rodrigo. Não são outros Telos e outros Rodrigos, São os eles mesmos. Sou eu mesmo, Andréa Mello. Sim, cara. E lembrando novamente que se você quiser se tornar um dos nossos apoiadores, é fácil. É só você entrar em apoia.se/Dr. Brasil, escolher com quanto você quer apoiar e começar a ajudar a gente a fazer essa engrenagem do DWRcast e do Dr. Brasil rodar. Lembrando que o nosso conteúdo sempre foi e sempre será gratuito. E uma coisa gratuita que você faz que ajuda tanto quanto o seu apoio é o que, Thaís? É compartilhamento nas redes sociais. Exatamente. Através do feed do RSS ou através do iTunes, onde você pode dar suas 5 estrelinhas e deixar lá um comentário pra gente. Exatamente. Mas tem aquela outra forma maravilhosa de compartilhar também, não é verdade? Sim, cara, que é o Spotify. Cara, como eu gosto Spotify. do Spotify. O Spotify nunca patrocinou esse podcast, mas eu sempre rasgo cedo pra ele. Todo Porque é uma nosso verdade, amor cara. ao Spotify. Porque o Spotify, ele é a plataforma do podcaster e do podcast que a gente tem, cara. Ele é muito certeza. confortável pra você tanto consumir ou quanto você, quando é produtor de Com podcast também. certeza. Tanto o DWRcast quanto o Tlio, eles estão ali pra você ouvir sempre que você tiver vontade. É isso aí. É isso aí. Meninos, muito obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez. A gente que agradece, é sempre uma maravilha estar com vocês. Pessoal, ouçam lá o The Library is Open também no nosso site, thelibrariesopen.com.br. Como o Fred disse, estamos no Spotify. E você pode também assinar o nosso feed, o iTunes, etc. A gente tem um spin-off, fala rapidinho, cara. Vai. Toda segunda-feira de manhã, você recebe no seu feed Notícias Quebrando, o nosso giro de notícias relacionadas ao universo LGBTQIA+, ou seja, a gente fala muito de política no Brasil também, mas também damos notícias de cultura e entretenimento. Estamos agora com 2 blocos fixos, que é o Manicômio Brasil S.A., que
a gente tá acompanhando, que a gente tá acompanhando a política nacional como um todo. Isso é importante, a gente tá sempre atualizado. E o Boletim Drag Race, que a gente dá notícias extras aí sobre o mundo de RuPaul's Drag Race e afins. Sim, então se você acha que só a gente tem 2 podcasts por semana, você é enganado. Tem uma família Exatamente. que também tem, tá? Aqui é segunda e terça, amores. Segunda e terça, segunda e terça, segunda e terça. Inclusive, aí como a gente viaja no tempo, é aquelas maluquices. Vocês estão ouvindo a gente aí na terça-feira pra vocês. Mas ontem, na segunda-feira, nós estávamos, ou nós vamos estar, no The Libraries Open. Então, talvez você não tenha escutado o The Libraries Open ainda, porque você só conheceu eles hoje. Mas volte no tempo um pouquinho, vá ali no Spotify, ou vá no thelibrariesopen.com.br e escute aí o podcast de ontem. Né, que a gente participou ou vai participar. Sim, é uma maluquice. É ontem, é hoje? É que pra... É porque a gente é Leave Dr. Who, me né? wobbly. Leave me wobbly, time me wobbly. Ou Jeremy Bury Me. É, exatamente. No ponto que a gente tá agora gravando, nós não gravamos com ele ainda. Mas no ponto que vocês estão ouvindo, se vocês ouviram no dia do lançamento, a gente já gravou. É isso. Minha cabeça fritou agora. Fred e Thaís já estiveram várias vezes lá no The Libraries Open. Procurem os outros episódios também, que vale a pena. Sim, porque são os melhores episódios. Sim, gente, obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez com a gente em mais um dia, batendo esse papo gostoso, esse papo super importante, que, como eu falei, tem que ser discutido sim. Então, sexta-feira a gente tá aí de novo. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau!